Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e vamos novamente aqui pela segunda semana falar de alguma obra do MCU, né? Vamos falar dessa vez sobre Thor, Amor e Trovão, com um certo... demorou, né, pra gente gravar 2 semanas aí, mas foi até bom que deu tempo de todo mundo ir ao cinema assistir. Também já comentamos aí de Miss Marvel, quem quiser a gente já tem um podcast no ar. E o que, é que a gente achou do filme, do Thor? Não tá indo muito bem em bilheteria, o pessoal não tava muito empolgado. Vamos comentar. Cenas cortadas também, que deu uma polêmica danada durante a semana. Vamos comentar. Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer agregador que você utilize para ouvir podcast. Inclusive está no YouTube do Nerd Debate. Não esqueça, você que está ouvindo no Spotify, que eu percebi que deu uma explosão de pessoas ouvindo no Spotify recentemente. Não esqueça de nos avaliar, nos classificar lá com 5 estrelas, por favor. E caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, envie para contato@nerddebate.com. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Alan Nicole, do Tyson Senseiya. E aí, pessoal, boa noite. Rapaz, foi um filme que a gente viu ou foi a paródia de um filme? Não entendi ainda. Vamos descobrir aí. Marcelo Soares, do Whatever. Olá pessoal, e assim, né, o filme ele não tocou Amor e Poder, então pra mim já não prestou. Pois é. E Bruno Elias, do Mago Cinzento. O HQPB, né? O que você achar melhor. Pode ser. Mais uma vez, um filme da Marvel aí que eu saí do cinema achando não tão bom. Né? Muita piada e pouco enredo. Aconteceu um fenômeno que eu achei um pouquinho esquisito, né? Normalmente filme da Marvel, meu Deus do céu, loucura em pré-venda tal. Thor não aconteceu isso, pelo menos aqui no Brasil, e aparentemente lá fora também, né? Já que nas primeiras semanas, na primeira semana ali, onde normalmente tem a maior explosão de pessoas assistindo, foi fraco, né? O pessoal até ficou na questão assim, será que ele vai se pagar? Porque foi um filme muito caro, ele foi mais caro que Doutor Estranho, o orçamento dele, se eu não me engano, foi 200 milhões de dólares, né? Foi nessa faixa. Hoje, na data de hoje, tá chegando quase a 499 milhões, então assim, quase nos 500 milhões, já se pagou, tá de boa tal, mas não é o bilhão que todo mundo agora quer, né? Bilhão, bilhão, bilhão. E a divisão ali tá quase 50% nos Estados Unidos e 50% do resto do mundo, né? Desse faturamento. No Brasil, eu até conversei com um amigo meu, porque aqui coincidiu com a data ali de feriado de São João, né? E um amigo meu comentou: o pessoal tá viajando e foi quando começou a pré-venda. Né? Que a pré-venda aqui também teve esse fenômeno que começou uma semana antes do filme estrear. Foi um negócio assim, foi bem esquisito, né? E 1 ou 2 semanas antes foi um negócio assim. E tava fraco, as salas estavam meio vazias e tal. Beleza. Eu lembro que Thor, o trailer, quando lançou o primeiro, bateu o recorde dos trailers desses filmes de heróis, né? Que bateu o recorde de visualização em menos tempo. Eu não sei o que foi que aconteceu com o hype da galera, se perdeu no meio do caminho, ou então, aqui no Brasil pelo menos, coincidiu com o feriado de São João, o pessoal estava viajando, não comprou a pré-venda, sei lá. Foi um fenômeno estranho que não foi aquele sucesso todo de lotar sessões, né? Uma parada que eu acho, Luiz, é que quando começaram a sair aquelas reviews da imprensa, que são acho que um dia, 2 dias antes do filme, né? A galera já ficou meio pé atrás assim com o filme. Não sei se vocês lembram. Eu lembro, saiu muita coisa dizendo que era muita piada, né? Só piada. Saiu muita coisa falando principalmente de uma falta de enredo, um enredo confuso, né? Foi, eu lembro disso. Aqui É, aconteceu. isso, Aqui aconteceu uma coisa engraçada também. Eu não sei se aconteceu. Se é comum nas outras sessões de filmes grandes e tal, ou mesmo da Marvel, mas eu não lembro disso ter acontecido aqui antes. Na minha cidade, Fortaleza, o filme ele chegou a sair de cartaz assim das grandes salas, né?
Na primeira semana ainda. Sim, teve a primeira semana do filme, já na segunda semana já tava dando espaço para outros filmes, entendeu? Já tava diminuindo as salas que tinham. Diminuiu bastante aqui a quantidade. Estranho. Não é normal. Pois Normalmente é. fica um mês, né? Pois é. Assim, e é porque, não sei, não lembro qual filme que estreou semana passada. Doutor Estranho ficou bastante tempo. Pois é. Agora ele foi saindo de cartaz logo aqui das maiores salas, assim, sabe? Não foi. Porque geralmente costuma ficar em 3, 4 salas de repente aqui em um cinema só, e aí quando eu fui ver já tinha só em 2, entendeu? É, Em horários reduzidos, entendeu? a procura foi Já pouca tava. mesmo. Perdeu mesmo não tinha o mesmo interesse de fato, né? Eu comprei o ingresso na pré-venda, tinha até cabine de imprensa agendado para ir com antecedência, só que eu adoeci, peguei a Covid, foi sintomas leves, mas impediu de assistir o filme e até eu cancelei meu ingresso da estreia que eu tinha comprado, né, na pré-venda e fui assistir logo depois que eu fiquei bom, né? Então, Pois é, Alan foi agraciado esse ano com o retorno das cabines de imprensa da Disney em Fortaleza, né? Ele já foi em Lightyear, aí agora ia em Thor, mas ele... Eu também peguei Covid, mas eu me recuperei uma semana antes, ainda bem, assim. O período, né, que você tem que ficar pra não transmitir, eu já Ou tinha... não, né? Porque o filme não foi tão bom assim. Ah, mas... É isso que eu tava... Marcelo, tem alguma coisa a comentar sobre isso, antes da sim, gente sim. entrar no filme em si? Não, eu ia corroborar com essa ideia dos reviews, né? Porque assim, eu conheço muitas pessoas que estavam super animados pelo filme e quando começou a sair os reviews dizendo que o filme é mediano, o filme não é tão bom, é isso e aquilo, as pessoas meio que desanimaram. E aí você meio que, como falou, tinha feriado, tinha outras coisas, a pessoa meio que foi deixando pra ver depois, ou sei lá, quando saísse num Piratex da vida, né? Então acho que Uma teve coisa, isso também. uma coisa também com essa ideia do Marcelo é que Doutor Estranho dividiu muito opiniões, né? Ou você gostava ou você não gostava. E eu acho que depois de um filme desse, um filme que você lê o review e tem dizendo que ele não é muito bom, aí já dá uma morgada, né? Quem é fã e tal. E eu acho que também pesou um outro fator, que esse filme ele não tem uma conexão muito grande com nada, né? Aliás, ele não tem conexão com praticamente nada, né? Assim, É, isso é verdade. Vamos por falar. exemplo, o Doutor Estranho, ele era uma sequência, né, bem distante do seu filme original, mas ele meio que era colado com acontecimentos da série WandaVision, né? Então, ele meio que dava continuação a uma história muito recente, um personagem que a galera tava acompanhando há muito pouco tempo, né? E o Thor, ele apareceu qual foi a última vez? Ele apareceu junto com os Guardiões indo embora pro espaço no final de Ultimato, né? Então, assim, não tinha. Né, fazia muito tempo já, né? Não tinha você não tinha aquela impressão de que tava para acontecer alguma coisa grande, né? No universo do Thor. E o que tinha grande para acontecer, os trailers já entregaram dentro de cara, né? A gente já sabia que era a poderosa Thor. Tirando isso, o que ia ter mais, né? Ainda tinha essa, né? Ainda tem essa questão. É. Pois é, mas assim, o que eu acho, que eu tenho de opinião, a gente vai comentar mais na frente. Tá, vou guardar essa minha opinião polêmica que Bruno vai ser contra ela. Vou guardar ela mais pra frente. Marcelo e Alan, eu sei que acompanham muitos noticiários. O Christian Bale e Natalie Portman disseram que houve muitas cenas cortadas, personagens cortados como Peter Dinklage, aquela menina que fez a Cersei em Game of Thrones também, que deu uma polêmica com a empresa que agenciava ela, ou agencia ela, foi um negócio assim, porque com o papel dela cortado, parece que ela não recebeu tudo que iria receber, né? Ela gravou alguma coisa e não foi ao ar, sei lá como é que foi. E deu uma polêmica aí financeira, né? Com essa. Quem mais eles disseram que foi cortado? Quem é que essa menina do Game of Thrones ia fazer? Era um personagem novo. Era um personagem novo. Ah, tá. Que Eu acho que entra. não era muito relevante, não, porque, né? Sim, né? Teve muita coisinha que foi cortada. Eu lembro que, né, alguns meses já vazava muitas coisas, né? Aquela galera que gravava até os sets de filmagem, né? As cenas sendo gravadas e tal. Eu lembro claramente de uma cena que era que a Jane Foster, minha atriz que faz ela, a Natalie Natalie Portman. Portman. Natalie Portman, tinha uma cena dela gravada naquele altar lá onde tinha o Mjolnir, em que ela basicamente tava gravando a galera, ela possuída, assim, sabe? Como se estivesse ganhando os poderes na hora. Essa cena não apareceu no filme. Ela foi Cortada. cortada também. Pois Ela é. já aparece com os poderes, né? O que eu Ela acho aparece com os meio, meio poderes. triste, né? Isso aí eu ia deixar pra falar no momento que a gente fosse falar do filme, mas
pra mim isso é surreal, aquela transformação dela. O Taika Digo. disse, se eu não me engano, que que a galera perguntava, né? Por que cortaram isso? Por que cortaram aquele personagem? Não sei o que, não sei o quê. E aí ele disse, olha, se a gente corta uma cena é porque a gente não achou que tava boa bastante. Não é pra ser vista aquela cena, entendeu? Então, assim, ele não... A galera vai com muita sede ao pote, querendo uma versão corte do diretor, sabe? E aí ele diz, olha, se foi cortado é porque não era pra ter. Né? A gente julgou que não valia a pena ter aquela cena. Ele até deu uma entrevista falando sobre isso, né? De versão do diretor, ele disse que não concordava, né? Isso aí. Eu Então, tenho visto uns rumores, uns comentários falando que ele tinha gravado uma coisa que dava 3 horas e pouco de filme, assim, e que a Disney teria, né, a Disney Marvel teria dito, olha, diminui isso aí, tá muito grande, e ele teve que sair cortando, né? Deve ter sido isso realmente, imagino. o próprio Christian Bale disse que gravou coisa pra caramba como o Gore, inclusive no confronto com o Thor, e foi cortado. Não tem, não. Assim, dá pra perceber, não sei se vocês também sentem isso com o filme, que tem uma subaproveitação dos personagens, muito que provavelmente isso, né? Gravaram um monte de outras coisas que foi cortada e tem uns personagens que ficam muito subaproveitados assim na trama. O Gore mesmo, que pra mim tinha, assim, o ator é muito bom, o personagem tinha tudo pra ser excelente. E realmente faltou profundidade, ficou meio caricato, saca? Pô, tem uma hora no filme que ele fica basicamente um personagem do Batman dos anos 60, né? Que, tipo... aquela parte que ele conversa na gaiola com as crianças é totalmente um vilão do Batman dos anos 60, por exemplo. Caricataço. A minha opinião polêmica sobre o filme é que é o seguinte. Eu não tenho problema como esse filme, até o próprio filme, acho que até de propósito ele fala. É mais uma aventura do Thor. Né? Simplesmente é uma aventura a mais do Thor. Beleza. Eu não tenho problema com isso. Que algumas obras não avancem tanto, ou não se conectem tanto, porque fica parecendo que tudo que a Marvel vai fazer tem que ter um salto gigante na lore, né, do universo cinematográfico. E eu sinto falta, às vezes, de uma aventura a mais, entendeu? Pra a gente se divertir um pouco mais com aqueles personagens. Mas esse filme eu achei um pouquinho esquisito, justamente porque eu achei que o Gore ia ter uma participação maior. Por quê? É o matador dos deuses lá, Aí ele mata um deus no início, quando ele ganha os poderes. E depois é só as histórias de que ele matou deuses. E a gente não vê mais ele em ação, entendeu? Era pra pelo menos ter colocado mais cenas dele atacando outros deuses, outras coisas, pra aí depois o Thor se juntar na história, entendeu? O que é foda é que quando você não vê, a gente não tem parâmetros de poder dele. Exato. Porque, tipo, a gente só vê que ele matou vários deuses, a gente não sabe qual o poder desses deuses. Então a gente não... quando ele aparece ali em Asgard, que também, aquela primeira aparição dele é muito fraca, você não tem o dimensionamento de poder dele, e isso pra mim fica muito fraco o personagem, sabe? Muito fraco assim, narrativamente. Ele é uma ameaça, ele não é uma ameaça, o quão ameaça ele tá entendendo? Eu acho que fica faltando esse pra mim. Eu acho assim que esse filme ele tem um problema, pelo menos pra mim eu senti em vários pontos dele, que ele é muito didático, assim, tipo, ele é muito exatamente isso, de falar as coisas e você não sentir de fato, o peso dessas coisas, não sentir de fato, o filme não dá tempo pra isso, não mostra, né, então é um ótimo exemplo disso, porque tipo, eu gostei quando ele não tá caricato, eu gostei muito da interpretação do Christian Bale, né? Acho essa interpretação ok, acho que condizente com aquele personagem, mas assim, é como vocês falaram, pô, ele matou um deus que é um dragão gigantão lá, que aparece, pô, teria sido muito legal você ver essa cena, né? Você vê esse. Eu inclusive achava que ele ia enfrentar os deuses ali naquele panteão que aparece depois, né? Ia ter uma coisa nesse sentido, porque faltou essa cena gigante, assim, de ação dele, né? Realmente foi decepcionante nesse sentido. Vocês estão ligados àqueles diretores que são de televisão e vão fazer tipo aqueles filmes pra TV, que todos os ângulos são fechados, a ação é pequena, saca? É tudo bem mais reduzido. Eu achei esse filme nessa pegada. Tu acha? Achei. Me incomodou muito aquela batalha em Nova Asgard. Eu achei muito escura. Tudo bem que era de noite e tal. A ideia... A batalha lá onde ficam os deuses também eu achei muito fraca, velho.
Eu amei foi a batalha no planetinha lá, no planetinha cinza. Ali, Aquela batalha é a única que faz bastante sentido. visualmente, eu achei maravilhosa. Toda aquela batalha ali eu fiquei assim, delirando com aquilo ali, porque eu gosto muito desse efeito que a galera faz. Não sei como isso é, como é que se faz isso. Que é um efeito que tudo está preto e só uma coisa está colorida. Tudo está cinza e só uma coisa está colorida. Eu acho isso muito bonito. Não sei como é feito, não sei se é feito de. Assim, não no filme, né? Tô dizendo assim. Como é que o pessoal faz no Instagram, por exemplo? Se é um efeito do Instagram, se é efeito do TikTok, eu não sei. Eu sei que eu acho muito bonito isso, na forma mais simples, né? E no filme, Isso é pra dos mim, programas de edição que eles usam lá. ficou bonito demais no filme, aquela cena. Agora sim, curta, né? Inclusive, muito de batalha deles, né? Com que o Christian Bale falou, foi cortada daquelas cenas ali. Daquela batalha ali. Pô, e assim, é um conceito que eu achei muito legal, né? De você ter. O filme do Thor, o Ragnarok, inclusive, ele ficou muito famoso por conta dessa coisa de muita cor, né? É muito vibrante e tudo e tal. E aí você tem um vilão num planeta onde as cores somem, né? As cores desaparecem. Tipo, é um conceito legal, metalinguagem, digamos assim, é legal de falar em relação a outros filmes de herói que utilizam paletas escuras, enfim e tal. E aí, eu achei legal, mas assim, é dessas coisas que o filme fica, assim, não dá espaço, né? É muito simplista, assim, a forma como trabalha isso pra mim, assim, tipo, ele chega lá e tal, eles lutam, pá, e é isso, e acabou, e assim, tipo, esse conceito pra mim ficou meio perdido, assim, assim, várias coisas no filme pra mim ficaram perdidas, assim, né? Mas a gente vai falando ao longo do podcast. Vamos começar do início, já que a gente tá começando, realmente entrou nessa discussão do filme, a gente vai falando sobre os atos do filme. Fica mais organizada a ideia. Uhum. Pra mim é toda a parte de motivação do vilão e tal, isso aí não vi problema, tá? Não achei. Essa é Eu uma só das melhores achei. partes do filme, a construção dele lá. É. Ele Eu só rezando. achei um pouquinho conveniente demais, assim, sabe? Ele tá lá naquele lugar e aí de repente vai pra um oásis e aí encontra justamente o deus dele lá. E o cara tava justamente lutando com o cara que tinha a necroespada. E aí né, o Gore imediatamente ele é possuído pela espada, entre aspas, né? É, Enfim. chamado, né? Porque dizem que Chamado. lá fora, nos quadrinhos, a Necroespada é tipo uma parada vinda dos simbiontes do Venom, né? Uhum. E ele parece que ele chegou ali porque a Necroespada chamou ele. Pois é, mas eu achei um pouquinho assim, sabe, Assim, é conveniente demais, conveniente. sabe? Isso é verdade. Mas o que me pegou um pouco, porque o Gore tinha muito potencial, apesar do visual não ter gostado muito de princípio, assim, eu achei que deram uma suavizada nele, até pro Christian Bale aparecer mais, né, com a cara dele mesmo. Mas, pelo que eu sabia das HQs onde ele aparecia, de todo o arco dele, né, tinha muito potencial para muita discussão, sabe, para muita coisa, só que cair na mão do Taika não foi muito bom, sabe, assim, nesse caso. Então, assim, ficou muito raso a apresentação dele. Eu gosto da ideia, gosto do conceito, né? O que eu vi me agradou, mas acho que podia ter sido um pouco mais profundo, assim, sabe, a história dele. Assim. O que o pessoal tem falado muito sobre os quadrinhos, eu não li, né, esse arco do quadrinho, mas o pessoal fala muito é que tinha muito mais escopo, era mais pesado no quadrinho, né, você não era só a filha dele, tipo, era toda a população, o pessoal, né, do Mas ali planeta dele. morreu, né? Toda a população. Sim, mas assim, no quadrinho, aparentemente, pelo que falam, você sentia mais isso, porque ia Você vai desenvolvendo e tal. Eu achei assim que no filme, concordo plenamente que teve um roteirismo, é uma conveniência fácil. Entendo que enfim, por lógica de filme de super-herói, às vezes os caras botam essas coisas simplistas pra poder andar com a história. Mas seria muito mais interessante se, tipo, a menina morreu e ele realmente se desgarrasse. Pô, o Deus não importa, ele começasse a buscar coisas que pudesse dar uma vingança a ele e encontrasse. Claro, né? Ficou muito simples, realmente. Ele já mata o deus dele, vou matar todo mundo agora e sai por aí, você não vê ele saindo por aí, você não vê ele fazendo Sabe, as coisas. eu teria achado mais interessante se o filme tivesse começado com ele encontrando o Deus direto e aí tivesse já com a necroespada e aí ele contasse, de alguma forma o filme mostrasse ou contasse, que ele já estava numa jornada para caçar esse Deus Isso. dele, né? E aí mostrasse, ou ele falasse da tragédia que aconteceu, não precisava ter mostrado aquela coisa toda, né? Assim, então, assim, acho que teria sido talvez mais interessante se tivesse sido mostrado
de outra forma. Você mostrar que ele teve uma jornada de descida, assim, né? De destruição, autodestruição, para poder chegar até a espada e aí sim a vingança, né? É porque até Ficaria meio mais estranho, interessante. é porque até é meio estranho quando ele encontra com o deus lá, que eu esqueci o nome completamente desse deus, mas É o do sol, quando ele tipo do encontra, sol, né? quando ele se encontra com esse deus lá, ele tem até um momento que parece que o Taka quer fazer piada com a situação, assim, sabe? Parece que o cara faz pouco caso do Gore, mas fica um pouquinho pesado, sabe? Assim, no sentido de. Parece que tá querendo fazer uma piada. Até a interpretação do Christian Mas Bale ficou meio estranha ali. é meio piada mesmo essa cena. Pois é. Acho que não É meio- precisava, sabe? É porque o Taika ele setou ali, né, que os deuses são babacas, todos os deuses são babacas, né? E tipo, não tem nenhum deus que seja realmente bom pelo jeito, assim. E aí, tipo, aquele deus tem que ser muito babaca, ele foi muito babaca pra forçar mesmo a raiva ainda mais humor do... meio Michael Scott na primeira temporada do The Office, assim, né? Humor repugnante, sei lá. É meio estranho É, mesmo. mas eu acho que ele podia ser mais cruel, simplesmente, menos tentar ser engraçado, assim, sabe? Eu vi até uma crítica falando disso, mais pra gente vai falar também, mas exatamente do Zeus também, que tipo, pô, não precisava todos os deuses serem sempre a mesma coisa, assim, tipo, os caras poderiam ser um deus que não tava nem ligando, tipo, pra ele, o cara é um verme, ele não tá nem ligando, vai contar, pô, ele pega e conta, olha, aqui, eu matei o cara da necroespada que matou todos os deuses, olha, estamos comemorando isso, ó, veja como você não é nada, mas tipo, podia ser de outra forma. Pois é. Eu senti realmente, assim, o Gore, no arco do Gore em si, o início foi muito bom. Inclusive, na minha sessão, estava sem legenda o início do filme, passou uns 10 minutos, 15 minutos, até o Thor destruir aquela torre de vidro lá, estava sem legenda. Aí foram reclamar lá com o cinema e o cara resetou o filme com legenda. Não sei. Eu não sabia, eu pensei que os filmes já vinham com a legenda embutida, mas não, pelo jeito é algo ativado por fora. O filme vem sem legenda nenhuma, né? E eles colocam por fora. Também fiquei surpreso, né? Um amigo meu deu a desculpa que, é porque aqui nesse cinema aqui eles são acostumados a só colocar o filme dublado. Então pode ter sido um erro primário de alguém lá, entendeu? Acostumado a só botar filme dublado. Não sei. Mas eu sei que assisti esse início 2 vezes e eu gostei as 2 vezes que eu assisti. E cada vez vendo mais detalhes, como você disse aí, o Deus lá não se preocupa porque ele sabe que ele vai, nem que seja em outro planeta, ou em outra localização daquele mesmo planeta, conseguir outros súditos que vão fazer tudo por ele, porque ele consegue fornecer alguma coisa ali que a gente não entende muito bem, né? Mas dá a entender que é isso. É o cara que tem muito poder, que consegue fornecer algo para alguma população, algum povo, e ele fica sugando isso daquele povo até não dar mais, né? Mas no caso ali ele não oferece nada, não. É porque a gente não sabe, né? Mas assim, dá a entender que existia alguma coisa que aquele Deus pudesse ou não prover, ou só a ilusão de que ele vai prover alguma coisa, né? Eu acho que seria só ilusão. Também tem essa possibilidade, de ser só a ilusão de que ele pode ajudar, ele pode prover, alguma coisa assim, até que ele cansa e cai fora, ou todo mundo morre, ou o planeta mesmo sofre algum, que ali aparenta ser uma mudança de uma mudança de temperatura, de clima, né? Climática, né? Uma mudança climática e o Deus não podia fazer nada, então ele ficou só sentado na dele, com as benesses, e é isso, né? Essa é meio que em teoria, pelo que eu entendi, a mensagem que o Taika meio que queria passar em relação aos deuses era essa, né? Que tipo, que os deuses eles não dão nada, eles só fazem a ilusão de que vão lhe dar alguma coisa, exploram você e depois jogam fora, né? Tipo, era meio que assim, a tentativa de metáfora dele ao longo do filme é essa, né? Mas outra vez eu sinto que ele não, assim, não fez tão bem quanto poderia essa metáfora. Pois é. Outra coisa que eu achei engraçado também no filme, é que toda vez que tem isso eu curto muito, é aquele teatrinho de Asgard, né? Teatrinho contando as histórias de Asgard, né? E dessa vez era contando a história do filme anterior, né? Do Thor Ragnarok. Eu colocaram aquela atriz que é uma humorista muito boa, inclusive, como a Hela. O que faz o Thor é o irmão do Thor, que é o que tá em Westworld. Né? É outro Hemsworth, aquele ali. E o... Como é o nome daquele ator também, que ele já tava no filme anterior, fazendo o Loki. O Matt Damon. Matt Damon. Aquele eu achei legal. A filha do Gol é a filha do ator lá. Ah, é?
A filha do ator que faz Thor, toda vez eu esqueço o nome dele. Do Chris Hemsworth? Isso. Tá vendo aqui, ó. Tá dizendo aqui que toda a família do Chris Hemsworth está no filme, né? Tem os filhos dele, tem a filha, tem o irmão, que é o Luke Leland, e a esposa dele também tá no filme. E detalhe, né? Sabia. Eles gravaram muita coisa na Austrália de novo, né? Que basicamente é a casa do Chris Hemsworth, né? Então foi assim um negócio do quintal dele, praticamente. Diz aqui que a Melissa McCarthy que fez a Hela, né, naquele teatrinho. E a esposa do Thor, ela faz a Mulher Lobo, que o Thor tá se pegando. Sim. Eu assim, esse teatrinho eu achei... Primeiro eu não gostei muito porque é um recurso que já tinha usado no filme anterior, então parece uma piada repetida. E segundo, porque, sei lá, parecia tão sem sentido o teatro, assim... Nem contar a história direito foi contada até o final, sabe? Parece que foi cortada alguma coisa ali daquela cena. Foi porque são... agora tem uma função diferente, né? Porque antes foi criado por Loki pra exatamente. Pra ser uma parada assim, contar a minha versão da história toda, né? Pra enaltecer o Loki, né? Enaltecer o Loki. E nessa vez aqui é uma questão mais turística, né? É pros turistas. E outra coisa é estranho, como que parece que o negócio é ruim, o teatro, mas a plateia parece estar realmente emocionada, empolgada com aquilo ali, como se estivesse levando a sério. Sabe? Essa é a piada, né? Essa é a piada do negócio. Eu entendi assim, eu acho que a cena é um pouco longa demais, mas eu entendi que era uma tiração de onda ou metáfora, sei lá, com tipo, olha, até as coisas ruins que são produzidas no cinema de super-herói, o público assiste e acha massa. Pode ser. Não sei se era oficialmente assim, tipo, ele pensou em fazer isso, mas ficou muito com cara disso, sabe? Porque ou se emocionando, chorando com um negócio que totalmente tosco, né? Então... Uma parada que acontece no primeiro filme é lá quando o Homem de Pedra, como é o nome dele? O Korg. O Korg, que ele conta a história do Thor e lembra muito Mad Max e a Cúpula do Trovão. Vocês lembram de quando fala sobre aquela tribo que o cara conta as crianças lá do avião, a história do avião, você lembra disso? A história do avião? É de Mad Max, a Cúpula do Trovão. Nunca assisti. Porque é a história do segundo filme, né? Ele conta a história do segundo filme. Ele conta a história da civilização que eles estão lá, não? Ah, sim. Nunca assisti não, então como é que chegou ali? Não sei. Eu assisti faz muito tempo, não lembro mais. Também faz muito tempo, eu tô puxando pra memória, mas não lembro. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Tem uma cena muito parecida com ela, porque acho que o Max ele encontra como se fosse uma vila dessas lá do mundo apocalíptico dele. E essa vila foi fundada por se eu não me engano, por uma galera que sobreviveu a um acidente de avião. Sabe? Aí eles contam as histórias para as crianças. Inclusive essa narração do Korg, eu achei interessante no início, como recurso, né, que o Taika utilizou para meio que resumir ali a historinha do Thor, mas ao mesmo tempo eu achei ela estranha quando ele continua depois, mais à frente, fazendo isso, e também porque assim, fica muito, essa coisa que eu falei antes, de tipo, falar muito sobre as coisas você não ver tanto, sabe? Porque, tipo, ele, assim, ao longo do filme, o Korg, inclusive, cita um pouco isso. O Thor está meio perdido, como se ele estivesse meio perdido, meio procurando o que se encontrar, e tal. E eu senti que depois o Star-Lord, acho que até fala mais ou menos a mesma coisa de novo, e depois tem uns momentos, o Korg lá na frente fala pra Valkyria sobre ela, eu fiquei tipo, é um recurso de explicar para o público sem mostrar direito, sabe? E aí ficou meio, quando começou meio repetitivo, assim, eu disse, rapaz, já deu, né? Tá bom, a gente já entendeu no início. Eu achei esse arco dele, assim, meio forçado, tá? Porque muito. No Vingadores, ele vinha de uma depressão por não ter conseguido matar o Thanos, aí beleza, gostei. Aí ele resolveu se juntar aos Guardiões da Galáxia no final, gostei, interessante. E eu esperava que fosse ter mais... A gente vê... Olha só, não é mais uma aventura do Thor? Faz mais uma aventura do Thor com os Guardiões da Galáxia, cara. Aí você desperdiça os Guardiões da Galáxia. Parecia que os atores ali estavam tudo inseridos em CGI, que a participação deles em nada foi a mesma coisa. Né? Não tô falando do Groot e do Rocket, tô falando dos outros. Dave Bautista, a Mantis,
a irmã lá da Nebula. a Nebula, Foi, tudo. foi um desperdício ali, velho. Aquela parada dele ter ficado nos Guardiões era um negócio que tinha muito pano aí pra filme, pra tudo. Até no filme do Guardiões da Galáxia ele podia aparecer. E aí tirar o bicho naquele primeiro arco ali foi deplorável. Aí dá, Falam que tem mais cenas, né? Falam que ele gravou mais cenas deles e tal. Mas essa é a história, tipo, você podia passar, sei lá, metade, 30 minutos do filme só naquela dinâmica deles, em aventuras, em alguma coisa, e você ir percebendo como o Thor não tá feliz com aquilo ali. pois é. Mesmo ele tendo deixado tudo pra trás, porque assim, exatamente o arco. Termina o Ragnarok dizendo, eu sei quem eu sou, o poder que eu tenho, eu não preciso do martelo, eu não preciso ser filho de Odin, eu posso ser eu mesmo. Aí quando termina o Ultimato, ele entende, pô, já Asgard tá na mão de outra pessoa, eu não preciso seguir aqui, eu posso ter minhas próprias aventuras e ser feliz assim. E aí você entender, tipo, uma meia hora de filme com algumas coisas acontecendo, você entender que ele de fato, mesmo fazendo isso, ele ainda não tá feliz. Por que ele não tá feliz? Esse é o arco dele durante o filme. Mas aí fica todo tão rápido, né? E tudo tão cortado assim, que aí você meio que não tem. Precisa o Peter Quill dizer pra ele, ó, quando eu estava perdido, não sei o que, papapá, e viam as pessoas que eu amo, e não sei o que, né? Meio dizendo, ó, pro público, olha, o que o Thor precisa é de alguém que ele ame, sabe? Tipo, Ele se coloca Exatamente. numa justificativa de que eu vou agora ficar zen e só me chamem quando realmente precisarem de mim, né? Aquela piada da vassoura, eu gostei, tá? Achei engraçada aquela ali. Ele tirando a Stormbreaker, usando como vassoura, eu achei legal. Mas, fica esse... Eu achei forçado. Não, achei Eu engraçado. também achei forçado, porque a grande entrada do Guerra Infinita era ele vindo com o Stormbreaker daquele jeito que ele chega, e aí você faz ele se locomover simplesmente daquele jeito ali. do nada ele mudou, né? Desmoraliza um pouco, assim, sabe? A personalidade dele realmente parece outra coisa, tá ligado? Eu senti que assim, eu sei que no Ragnarok ele já tá um pouco menos serião, mas tipo, esse filme, principalmente no início, ele tá num nível de bobeira assim tão grande que eu disse, gente, o que foi que aconteceu com ele esse tempo todo pra ele ficar Como se tão o bobo assim? Né? Ultimato não tivesse acontecido, praticamente. Ele retorna É, a personalidade dele do Ragnarok. e ainda Mas mesmo pior, assim, ele tá pior do que o Ragnarok, velho. porque assim, no Ragnarok, o Thor, ele ainda é um pouco soberbo, principalmente no início do filme, aquela coisa toda, e é meio que a desconstrução dele, né? Ele vai se desconstruindo ao longo da história para ele entender quem ele é. E é tipo, assim, o Ragnarok eu gosto muito do filme porque ele consegue juntar muita coisa de uma forma coesa e tal, e bem feita, né? Aí nesse filme fica parecendo que tipo que queriam botar um plot de preciso buscar um amor, uma coisa, um objetivo para minha vida e é isso de uma forma forçada nele assim, para mim. Aí ele fica nessa. Tá. E aí eu acho que isso meio que se perde assim, eu pelo menos não senti. Quando você chega no final do filme, inclusive, eu não senti o que era que o filme queria que eu sentisse lá no final por conta disso. Uma parada que eu achei absurda é que esse primeiro arco parece ser só uma coleção de memes sem sentido. É Sabe? verdade. É verdade, tinha muita coisa que você toca. Até aquele meme É, do Van Damme, né? Dele lutando lá com o o cara meme do pra Van Sim, Damme, o meme do bode, saca tipo umas referências. Parece que o bicho fez só uma salada de fruta assim do que o bicho acha engraçado Uhum. e colocou sem tipo contexto nenhum no filme, sabe? O do Ragnarok, por exemplo, tinha piadas, mas eu conseguia achar a graça das piadas e conseguia ver noção lógica dentro da história, né? Realmente você fica meio que meio que jogado. E assim, a piada do espacate, o pessoal curtiu, achou legal e tal, mas eu já comecei a ver, pô, a gente já tá indo pra um caminho aí e não precisa. Quando entra os body que na primeira vez pra mim é bom, é legal, mas depois fica só É, isso aí, né? eu vi, É. eu acho que foi até PH que falou isso na review do bicho e faz total sentido aquilo. A primeira vez que o bode grita, o cara, massa, engraçado, referência, um meme Uhum. e tal. Quando ele faz isso durante todo o filme, não tem quem aguente. Fica uma piada repetitiva e você começa a enjoar, de fato. É, parece que sabe quando
acaba tem um amigo engraçado, tá bêbado, ele quer ficar fazendo piada com tudo. Uhum. Parece isso, Total. esse filme pra mim, sabe? Eu acho que o Taika ficou alcoolizado e escreveu um roteiro assim que na cabeça dele tava muito engraçado. Tem um negócio que assim, em relação a Ragnarok, porque Ragnarok, ele não escreveu o roteiro, né? O roteiro são de outras pessoas, né? Ele foi contratado para dirigir o filme, e aí no filme, com a direção, ele vai, claro, botando algumas coisas, usando os elementos e tal, tal, tal. Mas nesse ele escreveu completamente o roteiro, então parece muito isso. Ele realmente que ele pensou, o que vai ser, o que o pessoal vai adorar, o que vai ser fantástico, vai ser engraçado pra caramba, porque tem que fazer mais engraçado ainda do que o outro filme, né? É, E aí, boa parte do filme, eu particularmente não achei graça em boa parte das coisas que tem no filme. o Ragnarok, pra mim, eu lembro que foi Eu acho que o Taika rolou a foi um síndrome do Zack rompimento, né? Snyder aí no bicho. Quando foi. Eu lembro que o Ragnarok, quando eu assisti, foi um rompimento assim muito grande, eu lembro. Porque eu não esperava que o filme fosse daquele jeito. Eu lembro que de ter estranhado logo no começo daquela cena que o Thor tá conversando com aquele deus lá do fogo, que eu esqueci agora o nome. Sutor. O Sutur, O que ele isso. destrói, né? Quando ele tá enfrentando. Ele tava lá com o Sutur e ele fica rodando e fazendo piada, sabe? Dizendo assim, não, pera aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, precisa continuar. Aí, naquele momento eu já tava assim, esse filme vai ser diferente, esse filme eu não vou gostar desse filme. Mas depois eu fui gostando do filme, sabe? Foi legal, porque ainda assim você dá pra sentir que havia ainda um equilíbrio entre a parte emocional do filme e a parte comédia. Você vê que era as piadas ali estavam sendo colocadas e também o momento permitia também, né? Era assim, não era aquela coisa que a gente tinha aquela tensão toda, né? Entre o Ultimato, ou entre o Guerra Infinita e o Ultimato, era complicado, né? Por exemplo, para mim quebrou muito o Homem-Formiga 2 quando foi nesse período. Porque você tava terminando o Guerra Infinita, tinha dado uma maior desgraça, e aí você vinha o Homem-Formiga 2, que era um filme altamente leve, muito sessão da tarde, e não combinava com nada as piadas pra mim ali, sabe? Pra mim foi muito Uma coisa que tu difícil de falou que digerir. faz E completo aí sentido. esse agora, só pra terminar, aí esse agora, o Amor e Trovão vem já depois de muito tempo, já passou o que tinha que passar, e eu pensei, tá, beleza, as piadas vão ser mais digeríveis pra mim. Mas eu senti que foi demais ainda. Se perdeu. Se perdeu, realmente estavam fazendo força pra fazer a galera rir. Sim. Uma coisa que tu falou que faz completo sentido é que eu acho que ele sofreu um pouco da pressão do Ragnarok. Porque foi um filme muito diferente. A galera gostou, foi uma surpresa, né, pra todo mundo. E aí eu acho que ele ficou naquela pressão, né? E agora, o que é que eu vou fazer que seja melhor do que o que eu já fiz, né? Não, e assim, a questão dos arcos, né? Porque Ragnarok, assim, ele pegou o filme, né? Os roteiristas também, com muita coisa pra resolver, né? Tipo, ele resolveu botar o Hulk pra resolver o que tinha acontecido com o Hulk num filme, a jornada do Thor, também com as joias do infinito, que era uma coisa que vinha do Vingadores. Aí você tinha o que aconteceu com Asgard e Loki, já que no final do segundo filme do Thor, a gente vê que o Loki assumiu o lugar do Odin, e você tinha esses três elementos já, que já são três elementos muito complexos para você trabalhar num filme só, sendo trabalhados na história, e ele consegue, né, conseguiram dar uma coesidade, assim, é coesa a história, sem contar que o drama que existe no filme é muito, muito superficial, assim, tipo, claro, o Odin morreu logo depois, surge a Hela, e aí você tem um pouquinho um drama da Hela, que foi a personagem que era filha de Odin, que foi esquecida, e Odin fez sacanagem com ela e tal, 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 e um pouquinho que é bem diluído do luto pela morte do Odin, né? E, só que, tipo, não eram dramas. E aí, no caso, não eram dramas pesados como a morte de uma criança e o câncer de uma pessoa, sabe? Então, você conseguia equilibrar melhor, eu acho, o humor com isso. Você não precisava ficar tão pesado no drama. E aí, uma coisa que me incomodou nesse filme agora foi isso, porque, tipo, tinha uns dramas que eram muito pesados, que eles demandavam um pouco mais de profundidade naquela história. E aí, o filme bota o pezinho e já, não, vamos ter que tirar logo, vamos fazer logo uma piadinha, vamos fazer um negócio. E aí, isso pra mim, Nossa, matou. aquela cena da Sif me incomodou muito, 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 muito. Aquela cena da Sif. Foi muito, muito ruim aquela cena. Em que Que ela ele perde o braço, aí ele fala, que ele eu encontra vou a pra Sif, Valhalla, né? e se ele faz piada, sabe, com o momento. Não, mas talvez seu braço vá pra Valhalla. Pra Valhalla. Aí ela fica, e ela, sabe, o tempo todo fazendo outra linha também caricata, a personagem, né? Sim, Ah, eu não ela sei. entra nesse
nesse humor fica os dois tentando fazer piada, mas realmente fica um negócio. Parecia uma sketch de alguma coisa. Parecia sketch, uma coisa assim. Não era. Parece que não fazia parte do filme. Parece aquelas. Sabe, vocês viram aquelas cenas extras que tinham? Não é nem cenas extras, eram os especiais que tinham do Thor. Fazendo piada, como Sim, se estivesse vivendo na é. Terra, com um cara qualquer aí. Uhum. Era bem Eu aquilo lembro ali. disso, é mesmo parecido. Parecia aquilo ali. Parecia que não tinha nada a ver com o filme aquilo ali. Era muito estranho. Muito estranho a E- forma que eles fizeram. mas o filme tem vários momentos desses isolados, né? É, Tem verdade. esse, tem o momento do bar, tem aquela conversa do Thor e do Korg sobre os martelos, tá ligado? Uhum, O Waze e tal. Tem muitos momentos desses assim mesmo. uhum. O da Sif ainda me incomodou ainda mais, porque a Sif a gente não, ela não participou do Ragnarok, ela teoricamente foi expulsa por Loki de Asgard, Asgard foi destruída, ela não estava lá, não pôde auxiliar, não pôde ajudar em nada, e aí tipo, passou esse tempo todinho, teve ultimato, teve tudo, papapá, e aí tipo, agora ele reencontra ela e é meio que, tipo, não tivesse nada acontecido, né? Tipo, não tem... E é porque o primeiro filme do Thor, ele sugeria que ela tinha um interesse romântico nele também, né? Isso. Ele, É assim, e mesmo que não tivesse interesse também, romântico, né? Porra, é uma amiga dele de anos que foi expulsa do lugar e tudo, e parece que não dá peso, sabe, pra essa relação. E assim, é uma atriz que muitas pessoas sentiram falta. Eu mesmo senti falta no Ragnarok, e ela não apareceu mais depois. é Então, tipo, triste você saber que ela foi mais aproveitada na série Agents of Shield do que nos filmes da franquia, nossa, é verdade. entendeu? É Eu muito não assisti triste essa você série, pensar né? nisso. Depois ela aparece lá e faz muito mais coisa. Aparece em 2 episódios, né, cara? Tipo, tem mais tempo de tela. E é muito mais relevante o papel dela lá. Entendeu? Se tivessem dito É, alguma coisa assim, até podia ter conectado, de repente ter dito, não, é porque ela foi lá ajudar aquele cara lá que ela ajudou aquele Kree, que ela encontra, né, na série. Ela encontra um Kree, vai com ele lá e tal. Não, de repente ela embarcou numa aventura com ele, começou a construir uma vida com ele, sei lá. Podia ter construído toda uma história aí em cima disso aí. Mas não ficou solto, sei lá por que ela tava ali, o que ela tava fazendo lá. é um recurso de roteiro besta para poder ele não seguir mais com Guardiões, né? Tipo, Uhum. e vai lá salientar que ele só soube dela porque passou rapidamente a imagem dela na telinha dos Guardiões quando tava passando um pedido de socorro. Pois é. Então, quer dizer, tipo, ele nem. Porque se você construir essa narrativa onde ele se sentisse deslocado, não tivesse mais com felicidade de lutar, de brigar e tal, 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 e tivesse procurando outras coisas, tivesse fazendo realmente uma aventura, uma jornada pelo universo, né? Fazendo outras coisas, não só o Korg dizendo, ele namorou uma pirata, ele fez isso, aquilo, você realmente visse um pouco isso, e ele trombasse com ela em algum local, né? E ele trombasse com a Sif em algum local, aí isso seria interessante. Você acharia, pô, ok, né? As coisas estão se conectando ali, mas não. A Sif foi tão Tudo muito jogada jogado. pra Tudo voltar no agora filme. quanto ela foi jogada fora da franquia, né? Do mesmo jeito. Pois é. Sim. Inclusive, quando falaram que a atriz ia voltar pra fazer a Sif, eu fiquei com a esperança vã de ela participar mais do filme, de fato, né? Tá dentro mais da narrativa do filme, e dela fazer tipo uma parceria com a Valkyria, sabe? Justamente, até porque a atriz ela ficou nessa, né? Quando a Comic Con foi anunciado o filme na Comic Con, né? Que o Taika Waititi botou lá a Tessa Thompson lá pra falar, né? Ela disse: Ah, eu sou o rei de Asgard, e todo rei precisa da sua rainha. Aí aparece a Natalie Portman, né? E aí dava a entender que ia ter algum romance, algum triângulo, alguma coisa entre eles. Aí a atriz que faz a Sif na internet se manifestou: Não, eu tô aqui, ó, eu posso ser a rainha, eu posso ser. Então, tipo assim, eu fiquei pensando que eles iam inserir ela de alguma forma nesse relacionamento aí, entendeu? De repente ela tem alguma coisa com a Valkyria. Isso seria uma coisa interessante, porque de fato ela não teve um romance com o Thor e de fato ela não viu ela com ninguém. Uhum. Então você poderia encaixar tranquilamente e ainda assim você mostraria, porque assim, é outra coisa que eu tenho das falas do Korg, dessa coisa do filme ser muito didático. Lá na frente o Korg diz: Valkyria, que você sente só, enche a cara, bebe para afogar, você já tá cansada disso, tal, 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 tal. Aí ele falando para ela, a gente não vê isso no filme. Tipo, se tivesse uma Sif, tivesse essa dinâmica, por exemplo, ou mesmo com a própria Jane, né? Tipo, criar uma dinâmica meio de triângulo amoroso que eu acho ruim, assim, eu já não gosto muito, mas tentasse criar essa dinâmica, você sentiria que ela tá buscando uma coisa, assim. É porque parece que não é um alcoólatra porque por causa da queda das Valkyrias, né?
Parece que ela é Sim. alcoólatra por outros problemas. Pois é. Não, e no trailer tem uma cena dela muito legal, dela lá sentada na mesa de reuniões e discussões de Asgard, não sei o que, ela toda com a cara entediada. Eu pensei, pô, isso aí deve ser o plot dela, ela tá entediada E é de um ser aquilo. segundo no filme. E é um segundo no filme, e aí depois, lá na frente, tá falando com a Jane, eu acho que ela diz, mas eu estou cansada, eu quero voltar pra luta, e não sei o que. Ainda pega É mal isso. depois, porque ela quer voltar pra luta e no final das contas ela foge da luta, né? Porque a primeira ferimento que ela tem, eles levam ela embora e ela de boa. Não Também. fica ali era pra ela ter ficado até o final, ter se arrebentado mais, até morrido, sei lá. Porque afinal de contas ela é uma Valkyria, né? Uma Asgardiana. Faz mais sentido com o personagem mesmo. Não, e olha só, eu vi uma entrevista do Taika Waititi com a Tessa Thompson naquele... É um canal que tem, eu não sei se é da Variety, que eles analisam cenas. Certo? Eles pegam o diretor e o ator e tal, e ele vai analisar uma cena num tabletzão lá, que ele faz as marcações. Vocês sabem qual é esse canal, né? Que tem no YouTube. Não sei se vocês estão ligados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu Não, lembro. eu não conheço. Lembro vagamente disso aí. Taika e Tessa. Deixa eu procurar aqui pra ver se aparece. É no Vanity Fair. Os dois, eles estão analisando algumas cenas, né? E não sei se vocês sabem dessa história, mas assim, a Tessa e o Taika têm um caso de um trisal. Tem mais uma outra atriz no meio dessa história, né? Um trisal. É a namorada do Taika, mas assim, nada confirmado. Tem uma foto que foi vista a namorada do Taika, ele e a atriz da Valkyria. Juntos, Nossa. né? Eu jurava que já tinha visto o Taika namorando um cara num aeroporto, foi assim. Taika não tem tempo ruim, não. Não, ele já disse que ele não tem uma definição oficial de sexo. Beleza, mas é porque os relacionamentos são muito, né? Muito fluidos, né? Muda muito rápido. Aí, a questão é que pegou mal na Marvel, né? A Marvel deu um puxãozinho de orelha no Taika pra ser um pouquinho mais discreto, né? Porque foi numa praça. Essa história aí das fotos. Né? Foi um rolê num restaurante, alguma coisa assim. Não, era um canto público, tipo um ambiente aberto. Era com... Que eles estavam sentados meio na grama. De um restaurante. Era um negócio... Não, era como se fosse a área externa de um restaurante. E eram os três na pegação, né? Aí pegou mal na Marvel, tal, etc. E a Marvel deu um puxãozinho na orelha no Taika pra ser um pouquinho mais discreto, né? Até porque lida com diretor de filmes da Marvel, etc. Enfim, e uma atriz, né? E uma atriz também de filme da Marvel. E, enfim, tudo isso foi pra dizer que nessa entrevista da Vanity Fair aí que eu falei, a Tessa Thompson e o Taika são lesadinhos igual. Tem o mesmo senso de humor, beleza, na vida real. Eu não acho que a Tessa caiu muito bem como atriz de humor nesse filme. Muito menos a Natalie Portman. Essa daí, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, não tem... Natalie Portman. Foi triste. Muito triste. Eu gostei do retorno dela, mas ela como atriz em filme de humor não dá, velho. E a Tessa também parece que não tava muito afim, não. Me lembrou muito... lembrou muito aquele Star Wars 2 com ela. O da Tessa no Ragnarok, eu acho que ela até funciona pelo contraponto, né? Pelo contraste, né? Porque, tipo, ela é uma pessoa, o personagem dela é uma pessoa meio desiludida, meio cínica, beberrona, sarcástica, irônica, enquanto o Thor é diferente disso, né? Ele é meio, tipo, não, a gente vai fazer, a gente vai conseguir, e não sei o que, e papapá, e é isso e tal. Então serve pelo contraste. Nesse filme, como eu falei, assim, tipo, o filme, os personagens não são bem trabalhados, aí você não sente nada, assim, tipo, eu não senti nada pela personagem da Tessa Thompson nesse filme, e pela Natalie Portman, ela só teve um momento que eu achei interessante, que foi da dinâmica das duas, é quando eles estão no Olimpo, e que a Jane quer ir pra briga, e a Tessa, né, a personagem Valkyria pega e diz, não, vamos segurar, não sei o que, ela faz, tá bom, chefe. Eu disse, pô, isso era uma dinâmica interessante, né, porque era a Jane, uma deusa, mas tendo uma dinâmica de tipo, olha, eu tô meio com um guarda-costas aqui da pessoa, do rei, eu sou meio... Daria uma dinâmica interessante de contraste, né? E só que não é feita, e aí tentam botar a Natalie Portman pra fazer piada. Aí realmente triste, a Natalie Portman não tem jeito. E a Natalie Portman é meio da mesma altura da Tessa, né? E eles fizeram um truque de filmagem, colocaram a Natalie Portman em cima de um local mais alto para poder gravar com o Chris quando eles estão na mesma cena,
né? Porque ela como Thor, como a poderosa Thor ali e tal, ela é mais alta, né? Ela fica mais alta do que a Natalie Portman, do que a Normal. Jane Foster normal. Genuine. Aí colocaram ela em cima de um tablado pra ficar quase da altura do Chris e tal, porque ela é da altura da Tessa, entendeu? E se você vê no filme, a Tessa fica mais baixa do que ela, né? Quando ela tá de poderosa. Mas eu não gostei nem da Tessa no filme, nem da Natalie Portman. Em alguns momentos, quando a Tessa tem alguns diálogos ali com o Korg, na nave, eu gostei. Mas no geral, assim, parecia que ela não tava muito afim, não. De estar ali, não. Porque eu não sei, não faço ideia. Mas pra mim, a piada dos bodes... ainda bem que eu não vi o trailer, porque eles estragariam pra mim. Porque foi a maior surpresa do filme, foi aqueles bodes lá que eu ria toda vez que os bichos gritavam, né? Que foi... Eles botaram no último trailer, velho. Luiz, eu vou pegar o carro, eu vou ir na tua casa te agredir, mano. É sério. Eu A gostei. gente falou mais cedo, quando tudo saiu, a gente tava falando exatamente mal dos bots. Ah, sinto muito. Porque no Aí último ficou trailer enjoado que foi isso, ao ar, né? eles colocaram. Se eu tivesse visto no trailer, pra mim tinha perdido a graça no filme. Como eu não vi, pra mim foi tudo surpresa e eu achei engraçado, entendeu? Principalmente daquela cena quando eles batem no planeta, né? Você, por perspectiva, você pensa que o planeta tá distante e que eles vão pousar lá dentro, né? Quando você vê, eles batem, os bots batem no planeta que é pequeno, né? Uma referência a um filme dos anos 50, velho. Como é o nome do filme? Não tô conseguindo me lembrar. Viagem à Lua, eu acho. Ah, o do primeiro filme animado lá, o que Lumière. solta uma Viagem à Lua, a adaptação lá do Júlio Verne. É o que tem uma bala mas no olho assim, da lua? Isso. Mas assim, eu não sei se falando se você vai concordar, Luiz, mas se tivesse tido menos bode gritando, essa cena seria muito melhor, sabe? Porque Concordo. você seria pego de surpresa, sabe? Concordo. Uma vez tava bom demais, velho. Não, uma vez não, pô. Aí também é demais. Mas assim. Se tivesse. É porque eles se gritam de quando são 10, apresentados, gritam dentro. Eles gritam quando são apresentados, gritam dentro da nave dos guardiões, gritam quando estão em Asgard, gritam quando, quando voam, gritam quando entram no Olimpo, aí gritam lá na cena do planeta. Quer dizer, tipo, só aqui já foram 5 ou 6 gritos, assim, em um filme de menos de 2 horas, um filme de 2 horas. Então, tipo, se tivesse menos, ficaria mais as cenas que tem, ficaria mais interessante, assim. é a parada da piada da Eu acho repetição, né? Ele gosta muito, né? O Taika gosta muito desse tipo de piada, né? Isso é normal dele. Mas nesse caso eu acho que pecou um pouco a mão em vários momentos. Muito, velho. E a parada da relação dos deuses ali do. Não sei se vocês falaram isso quando eu tava ausente rapidão aí. E só pra concluir o raciocínio, eu chamei ele Ele tem a síndrome do Zack Snyder, que o Zack Snyder tem isso, né? Ele, como diretor, ele faz um bom trabalho. Se ele for diretor e escrever o roteiro, pode esperar que é uma merda gigantesca. Tinha porque aí bota essa todos os história, vícios né? possíveis. Não tem essa história aí E aí acabou acontecendo nessa, né? que ele fez o roteiro desse filme também, não é, e no Ragnarok não era isso, né? Tem isso? No Ragnarok são 3 roteiristas lá que tinham feito já o roteiro, né? Foi contratado para fazer o roteiro, o Taika foi contratado só para dirigir. E aí, claro, como diretor ele adapta algumas coisas, aí acrescenta tal, do humor dele, enfim, que é um humor bem peculiar. Mas nesse filme é ele e tem uma mulher também que ela só fez comédia romântica, se eu não me engano, como de roteiro. E como ele sempre divulgou que esse filme era comédia romântica, né? Por conta da Jane e do Thor. Então, eu acho que foi isso aí. Mas pra mim, assim, ele como roteirista, nesse caso, ele não foi tão bem, assim. Ele como roteirista num filme do Jojo Rabbit, por exemplo, é muito bom. Eu gostei muito do Jojo Rabbit. Mas nesse caso, eu já achei que ele pesou demais a mão. Também acho. Só como diretor tava bom, né? Não precisava ter se metido no roteiro desse. Concordo. Tem toda aquela cena lá de flashback que a gente nunca viu, né? Do Thor e a Jane curtindo e tal. Nossa. Aparentemente aquilo ali ocorre uma mistura ali depois, acho que é mais depois do primeiro Vingadores, né? Porque ele mostra o telefone com o nome do Nick Fury. Então ali é depois de Vingadores e antes do Thor 2 ou... Eu acho que é depois do Thor 2, né? Porque depois do Thor 2, né, quando ele deixa Asgard e resolve viver na Terra um tempo.
É, pode ser. Não, eu acho que quando no Thor 2 eles estão afastados um tempo, né? Não, porque no Thor 1 ele termina, ele volta pra Asgard, e aí termina o Thor 1, a Jenny tentando encontrar um caminho pra encontrar ele, e ele pensando quando é que ele vai poder encontrar ela. Aí no Thor 2 ele volta, ele encontra com ela, dá um tapa na cara dele, briga com ele, porque ele desapareceu durante o tempo da notícia, né? Aí depois ele termina o filme dizendo que não quer ser o rei de Asgard, deixa lá o Odin, vai pra Terra, e fica o Loki no lugar do Odin lá, dominando Asgard. E aí, quando ele chega na Terra, eles vivem um relacionamento juntos, até chegar a Era de Ultron, enfim. Eles estão tendo um relacionamento na Era de Ultron ainda. Só que ela não aparece no filme. Ele até fala sobre ela. Ele até fala, a Jenny ganhou um prêmio aí, como é que ela? Acho que ela ganhou o Nobel, não sei. Ela ganhou uma premiação exatamente. E ela não tá lá, por causa disso. Ou seja, no filme do Ultron, eles já estavam meio que afastados, assim, sabe? Ele tava fazendo umas coisas e ela tava fazendo outras, né? Ah, então foi nesse período, entre o Tron e o Thor 2. Pois é. Entendi, faz sentido. Mas ao mesmo tempo, eu acho curioso, porque o Thor daquele período não é um Thor que é mostrado nesses flashbacks, sabe? Assim, tipo, a forma, o jeito dele parece diferente. Mas enfim, né? Relacionamento amoroso. Alguém disse, eu não lembro agora de onde é que veio a publicação, se foi o diretor, se foi o próprio. Não lembro quem. Alguém disse, eu li isso hoje em algum lugar, que o pessoal disse que não confia 100% no que o Korg fala. Que ele não é um narrador confiável. Ele pode estar exagerando algumas coisas ali. Então o que a gente vê não é exatamente como aconteceu. Como aconteceu. E ele tá narrando o que provavelmente Thor contou a ele, né? Pois é. Ah, tem isso, é verdade. Realmente, porque tipo, ele tá botando a visão que ele tem do Thor também nisso, né? Então... e é uma visão totalmente, né, de fã, né? Que eles são amigos, então. Tem essa parada mesmo, né? Uma coisa também que o pessoal virou meme na internet é o filho do Heimdall aparecendo em forma espiritual pra falar com o Thor, etc. A galera tirou muita onda daquilo ali porque ficou muito mal feito, né? Ficou muito ruim aquela cena. Mas eu gostei, assim, no geral do filme, assim, como eu disse no início, mais uma aventura vale como mais uma aventura, mas quando você vai analisar as coisas, tem as coisas muito forçadas. Essa parada dos deuses, por exemplo, eu gostei mais quando o Zeus chega no ouvido do Thor e fala: bicho, eu não vou morrer, não vou sair daqui, né? E não vou me arriscar nisso. O cara tá com a espada lá que mata os deuses, não vou me arriscar. E é isso, eu achei muito mais legal aquilo ali do que aquele Zeus fanfarrão da Hero Gasm lá da orgia dos deuses deles e tal. Dançando com o saiotinho. Pegar um ponto importante que é a Jane virando Thor, né? Ela vai lá, tá pesquisando sobre a doença, faz uma referência a Enigma do Horizonte. Não sei se vocês lembram quando ela tá lá na quimioterapia, que ela vai explicar o buraco de minhoca ao cara que tá lá fazendo quimioterapia também. Fala de Interestelar e fala do outro filme. Enigma do Horizonte, que é um filme de terror que se passa no espaço, que eu particularmente gosto muito. E que Interestelar também faz uma referência a esse filme. E aí vai lá, ela vai pesquisando e ela diz que o martelo chama ela, o Mjolnir chama ela, mas ela, sei lá, vai num livro, né? Tá dormindo, vai num livro, vê sobre o Mjolnir, aí vai atrás de Nova Asgard. Aquela cena é muito ruim, assim. Sei lá, top 10 das piores coisas que eu já vi, sério mesmo. Eu também, quando falou que o martelo chamou, eu não entendi, tinha entendido assim não, porque tipo, exatamente, ela pega um livro sobre vikings, né, e não sei o que, começa a olhar e aí vê que tem lá o Mjolnir e tal, não sei o que, mas eu não consegui assim, tipo, não consegui entender que estava sendo chamada, né, e aí de repente ela tá lá no lugar. Não, vocês entenderam que o martelo chamou ela, eu entendi diferente, eu entendi que ela... Não, mas ela fala no filme. Porque... Ela disse que o martelo chamou ela e ela foi. Tipo, ela disse que começou tipo, as coisas dos vikings espacial, né? Porque, enfim, essa deve ter sido o termo que ficou lá. E aí ela disse que chegou lá. Só que, ao mesmo tempo, isso contradiz... mas, enfim, é filme de super-herói. Mas isso contradiz os filmes anteriores. Porque, tipo, em nenhum momento o Thor teve uma relação... tipo, porque no quadrinho, quando a poderosa Thor foi formada, eles botaram esse conceito, né? De que o martelo é senciente, ele
tem consciência própria e ele escolheu ela, assim, ele foi atrás dela pra dar os poderes a ela. E é só que não se... E o Thor não era digno na época, né? Thor tá indigno, Como se fosse o Só que anel nos do filmes... Lanterna Verde. Isso. Só que nos filmes nunca criou-se essa noção de que o martelo tinha uma vida pra chamar as pessoas. Assim. O Thor nem tinha uma achei relação. estranho aquilo ali do Aparentemente- Thor falar aparentemente é para um o martelo, né? feitiço. Isso, o Thor não tinha uma relação Aparentemente assim, ele né? usa. Thor nunca teve essa relação desse jeito com os martelos. Nem com o Machado também, né? O Machado não era, tipo, era um artefato. De repente o Machado ficou com ciúmes do martelo, sabe? Meu, puta, quem aprovou aquilo ali? Ah, mas eu gostei da piada do Stormbreaker. Toda vez que o Stormbreaker aparecia... Toda vez que o Stormbreaker aparecia no cantinho da tela, assim, devagarzinho, eu ria, velho. Ali foi uma piada de repetição que foi menos que o Balde, mas eu achei boa. Eu não achei, não me incomodou tanto essa piada, né? Porém, eu achei alguns momentos ficaram sem sentido. Tipo, tem um momento em que o Thor vai voar, ele tá lá em Nova Asgard e ele resolve ir atrás do Gore, né? Eu acho que, se eu não me engano, é isso, das crianças. E aí ele vai resolver tudo só. Não, e aí ele voa e o martelo leva ele lá pra onde ficava o Mjolnir, ele se taca lá e depois volta do nada, assim, sabe? Ficou uma cena meio, pra mim, deslocada aquele momento ali, sabe? Qual momento, Alan? Como se... Tem um momento em que o Thor voa com rompe-tormentas, ele, tipo, ele vai tentar resolver, ele quer resolver o problema, ele quer ir logo resolver. Certo. Aí ele voa, e aí de repente mostra que o martelo jogou ele lá onde ficava o altar do Mjolnir. Sim. É verdade. Aí depois ele fica, você tá fazendo isso só porque eu tava com outro martelo, não sei o quê. Aí ele volta como se estivesse brigando com o martelo. Isso eu achei um pouco demais, assim, sabe? Quando ele usa até aquela, não sei o que, Frost. Bifrost, isso. Que eu tinha entendido que ele tava fazendo alguma coisa e aí o martelo tava meio que interferindo por ciúme. Aí eu achei um pouco demais. Eu acharia mais interessante. Eu tava até então achando que era uma interpretação louca do Thor na cabeça dele, achando que o martelo tava com ciúme. Entendeu? Mas aí o filme faz tanta essa piada que parece que o martelo realmente tem vontade, entendeu? É muito estranho isso. Inclusive essa sequência aí tem outra, essa piada de repetição. Ele faz isso, essa sequência do Thor. Logo depois a Jane simplesmente sai voando, porque ela sabe que acha que já vão com tudo. Aí depois ela volta, do mesmo jeito. Ela vai, tá, me empolguei. Diz, peixe, é a mesma coisa, a mesma piada que o outro fez. O outro saiu e depois voltou, enfim. E sobre essa parada que vocês falaram da Jane, eu entendi diferente. Eu entendi que ela sentiu o martelo chamando ela quando ela chega nos destroços do martelo. Mas eu achei que ela abriu o livro, aí no livro ela vê informação que a Mjolnir dá uma palavra regenerativa, dá poderes pra pessoa, tarará. Aí ela foi atrás do martelo. Eu gostei que aquilo ali eles fizeram o altar ao redor do local, né? Que o martelo quebrou, porque eles não conseguem levantar os pedaços, né? Então eles só cavaram ao redor, né? E colocaram naquela cúpulazinha e tal, porque não tem o que fazer. Não conseguiriam levantar aquilo ali. E quando ela chegou perto, aí ela escutou o martelo chamando ela e foi que ela ganhou os poderes, né? Que cortaram a cena, né? Que não botaram no... Eu só fiquei meio assim, cismado com essa cena do Mjolnir, pelo seguinte fato. Entre o Ultimato e Guerra Infinita foi quando a Nova Asgard foi estabelecida, né? Certo. Eles trouxeram o pessoal de Asgard, né? Nem mostraram como eles foram cair lá na Terra, mas eles caíram lá na Terra de algum jeito, né? Fugiram da nave sendo atacada pelo Thanos e conseguiram atravessar o espaço, chegar até a Terra, beleza? Não vou nem problematizar isso. Mas o Thor também foi pra lá, depois que deu tudo errado com o Thanos, ele ficou lá em Nova Asgard, lá engordando. E ainda assim o Mjolnir tava lá os pedacinhos juntados e não aconteceu nada? Pois é. Sabe assim? Não, assim, sem contar que assim, pra poder justificarem o Mjolnir de chamar ela e se tornar e ficar junto com ela, eles fizeram um retcon, né? Que nessas cenas do passado mostra que em um momento o Thor segura o Mjolnir e fala, sempre proteja ela. Aí o Mjolnir meio que atualiza o contrato, sabe? Eu achei tipo, por conta disso. Eles fazem um retcon pra poder justificar isso mais na frente. Mas assim, eu acho que teria sido, se é pra dar vida ao Mjolnir, teria sido muito mais interessante, em vez de fazer esse retcon, tipo, ela fazer essa coisa dela, imaginar, não, pode ser que a magia do Mjolnir me ajude e tal, e eu tô indo pra lá, e aí o Mjolnir se juntar a ela, porque o Gore estava chegando, ele sentiu que o Gore estava chegando, e era uma ameaça, e precisava ter alguém digno pra poder proteger o local, e aí ele, vou proteger ela.
não gostei desse retcon, sabe? Mas enfim. Mesmo assim não faz sentido eles não terem, porque ele teve que pegar o outro Mjolnir em vez de usar o Mjolnir restaurado no Ultimato, né? Pois É. é, porque se ele tinha essa capacidade de se restaurar, né? E ainda conseguir. Ela luta com ele quebrado. Ele, inclusive, ela joga os pedaços, ele se desmonta e monta de novo. Por que ele não usou isso também, sabe, em algum momento? Porque, sabe? Não, e se fosse só uma Faria sentido se esse justificativa. martelo tivesse aparecido em Ultimato. Se fosse só uma Tivesse justificativa voltado ali, pra ficaria ser melhor. só enquanto a Jane Foster estivesse viva e depois o martelo se fosse de vez, mas aí agora tem os dois, né? A filha usa um e ele usa o outro, então, né? Ele voltou a usar, né? O Mjolnir e a mina ficou com o outro, né? Pois é, Não, ficou e o que estranho. Pois é pior, porque o Stormbreaker é a arma mais poderosa que foi construída naquela forja. Então ele é muito mais poderoso do que o martelo, né? E mais útil, porque ele faz a Bifrost, ele conjura a É, Bifrost. sim. O martelo do Thor não faz isso, o Mjolnir. Pois é, então. E aquela parada é tão forte que ela para. Não sei se vocês lembram, mas o Thanos ataca o Thor com um raio da manopla com todas as joias. O martelo simplesmente passa por esse raio como se não fosse nada. É. O Stormbreaker. É porque, teoricamente, se eu não me engano, o Stormbreaker ele foi feito meio que pra justamente contrapor a manopla do Thanos, né? No filme ele fala, essa é a arma mais poderosa até que a manopla do Thanos. Pois é, se eu não me engano, ele foi feito já com meio que. Tecnicamente falando assim, né? Ele foi meio que foi feito pra ser uma antítese da manopla do Thanos, né? Então, assim, por isso que ele já era a arma perfeita pra aquele momento. Só que aí depois já não precisava mais, né? Depois que aconteceu, então. É porque o anão que forjou foi o mesmo que forjou a manopla do Thanos, né? Então ele sabia como fazer. Então, provavelmente, eu não sei, dentro do contexto desse filme, o que é que esse personagem ia fazer nesse filme? Se ia ser só uma referência de tipo, tentar ajudar, tentar construir uma passagem para a eternidade, eu não sei, né? Mas qual era o contexto para ele forjar alguma outra coisa, acho provavelmente. Mas é por isso que a arma é poderosa, né? Porque foi o mesmo cara que fez, ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Uhum. Acho estranho. Peter Dinklage. Mas essa parada agora de ter os dois eu acho um pouco esquisito. Se fosse Ficou muito assim estranho. Se fosse só pra ajudar, é assim, e ajudou a Jane naquela, né? Porque puxou mais da energia vital dela, né? Então adiantou, né? A questão. E assim, entrava na metáfora que eu tava falando da questão dos deuses, né? Que o God até fala pra ela no momento do filme. Eles estão te ajudando, mas sempre querendo alguma coisa de você. Então, tipo, funciona como uma metáfora, não? O martelo, se não tivesse tido aquele retcon, o martelo só tá usando ela por conta da necessidade de uma coisa que ele precisa fazer. E não porque ele de fato está preocupado com ela ou gosta dela. E a jornada dela fica ainda mais interessante, quer dizer, não, eu sei disso, mas mesmo assim eu tô fazendo, eu não ligo. Né? Tipo, fazer um contraponto à visão do Gore, né? De tipo, ó, você pode fazer o bem mesmo que esteja sendo usado pelos deuses, eu vou fazer o bem. Então seria um contraponto legal, né? Mas aí também o filme não entrega isso. Falando no Gore, tem uma parada muito boa no personagem. É que eu não sei se vocês lembram, a civilização, ele e a filha dele, eles têm uma série de, acho que tatuagens dos deuses. Vocês lembram disso? Aquelas Na tatuagens cabeça, deles são dos deuses? Faz alguma referência aos deuses. Que se você ver depois, estão todas com cicatriz. Ele cortou todas. Ele passa X em todas, então. Não prestei atenção nisso. Também não. Tipo uma veneração. Pode olhar. Né? Quando ele aparece já mais na frente, todas elas, a da cabeça dele tem uma porrada de X, assim, como se tivesse sido feita com uma faca, sabe? Não, eu só acho triste porque eu gostei muito do Christian Bale. O papel. Gostei de tudo do Christian Bale ali. Só que realmente faltou mais coisa dele. Eu pensei que o filme ia ser mais focado nele, né? Ele matando os deuses e depois o Thor aparecia. Mas assim, foi meio que de uma forma que eu não entendi o motivo. Mas os assassinatos que o Gore fez eram para atrair o Thor para poder pegar a Stormbreaker para poder usar a Bifrost. Isso ficou ruim demais. Entendeu? Então assim, se pelo menos mostrasse o Gore descobrindo aquela parada da eternidade, Eternidade. Mostrasse ele descobrindo aquilo ali de maneira melhor, tal, mas não sei, ficou
É, Ficou estranho. inclusive chega essa ideia do nada, a gente não vê, né? Também assim, tipo, como é que ele descobriu isso? Ele só descobriu isso porque tá com a espada? Em que momento ele descobriu isso? Por quando foi que criou, né? Essa coisa de o filme ser muito cortado e meio perdido no que quer contar, ele acaba não desenvolvendo essas coisas. Porque, tipo, pra mim, o filme podia ser um grande épico de aventura, falando de temas muito, muito pesados e interessantes, com umas pitadas de humor. Só que, como ele preferiu ser mais humor do que um épico de aventura com certo drama, aí essas partes se perdem, né? Essas partes não são aprofundadas, assim. Eu fico muito Rapaz, triste. eu juro pra vocês que eu fui com esse filme com a expectativa de que ia ser só a Batalha dos Deuses. Ia ser só o Gore versus deuses. Pois seria foda. Não ia Seria ter muito melhor, né? essa besteira toda que teve, rolou, dele sequestrar as crianças, ir atrás da eternidade. Aquilo ali era totalmente desnecessário pra mim. Sinceramente, Cortaram a parte errada do filme. parece que eles deixaram aquilo ali mesmo. Parece que inventaram o Taika, ou sei lá quem inventou, aquela ideia absurda dele ir atrás de fazer um desejo na eternidade, que a eternidade agora virou Shenlong, né? Enfim, ele queria só pra fazer a meninazinha ficar viva no final e virar a filha do Thor. Sim, foi só pra fazer. A Só pra ideia fazer. pra mim, parece que a ideia é que Amor e Trovão parece que foi pensado só pra isso, no final das contas. Não foi, sabe, a jornada toda do Thor e da Jane. Não era essa a questão, né? E isso me pegou demais também, me deixou muito decepcionada, porque, tipo, dava pra ter feito muito massa só eles enfrentando o Gore. Gore versus os deuses. Só aquilo ali, só a batalha. E gera uma boa justificativa, né? Tipo, o Toy pra missão. Ele não precisava ter crianças, as guardianas aprisionadas pra ir pra essa missão. Pois é, não precisava nada disso. Eu gostei do Sempre fica parecendo que do tom abobado do Thor tentando ajudar as crianças e só deixando elas com mais medo. Eu achei aquilo ali um humor bom, um humor legal, entendeu? Que ele vai tentar dar uma de líder do cara que guerreia, que as crianças admiram, aí ele fala uma besteira que deixa as crianças com medo. Eu achei legal. Rapaz, lá pelas tantas, depois quando eu vi que o filme tava quando o filme começou a ir pela essa parada que eu falei pra vocês, de realizar desejo e as crianças envolvidas no meio, eu meio que desliguei, assim, totalmente e fiquei assim, né? Então, assim, eu já nem reclamava mais e nem achava tanta graça de nada. Eu tava lá só esperando acabar o filme. E a Cruzada das Crianças? Eu gostei da Cruzada das Crianças. Eu achei muito legal a ideia delas ganharem poderes e lutarem, assim, tipo, isso eu achei interessante porque tem essa metáfora, né, tipo, todo mundo, claro, todas as guardianas, todo mundo pode ser Thor, todo mundo pode ter esse poder, e metaforicamente falando, um poder de lutar e enfrentar seus medos, né, acho a metáfora muito legal, assim, né, e teria sido mais legal ainda se ele não tivesse dito, por um tempo indeterminado, tipo, mostrando que ele ainda tem medo de perder esse poder de Thor, de não ser o Thor. Mas eu achei a metáfora muito legal, assim. Mas eu concordo que o filme, se fosse só a batalha de deuses, o Gore enfrentando deuses, ele tendo que enfrentar o Gore, já seria maravilhoso. A cena do Olimpo ali, pô, eu pensei que não é bem Olimpo, né? Como é o nome que eles deu? Ia rolar a briga lá, né? Hã? É a cidade da onipotência, né? Coisa assim. É a onipotência, né? Uma coisa de fato. Que é uma cidade fora das coisas, nem dá pra entender muito bem de onde é. Nos quadrinhos, se eu não me engano, era um lugar que ficava neutro pra todas as divindades se reunirem pra fazer alguma reunião especial. Até celestiais aparecem dois lá, né? Pois é, ou seja, ficou muita galhofa pro meu gosto, assim, um lugar daquele reunir tantas divindades pra só fazer palhaçada, entendeu? Se precisarem usar aquilo ali de novo, vai ser muito ruim. Se fosse pra fazer uma reunião pra dizer, olha, tem uma ameaça grande chegando, tipo assim, pra dar uma pitada da grande ameaça das incursões, do multiverso, sei lá, qualquer outro motivo pra eles estarem reunidos seria mais interessante do que a palhaçada, entendeu? Ficou estranho. Então... o problema de um filme que tem potencial para ser um filme épico de aventura com humor, e aí virou uma comédia de aventura que que não empolga. Assim. E desperdiça potencial. Você desperdiça muita coisa legal. A história do Hércules ali agora aparecer, depois eu tô pulando muito a história, mas assim, ele desperdiça muitas coisas que você poderia usar para coisas mais interessantes e ficam jogadas assim por uma simples questão de comédia. E aquele ator é muito bom, viu? Eu conheço ele do Ted Lasso. Ele é um ator muito bom mesmo.
Agora Pois é, sim. me lembrou a mesma frustração que eu tive quando vi Guardiões da Galáxia 2, que eles pegaram o Adam Warlock e vai ser o cara simplesmente que quer vingança dos Guardiões pra aquele povo dourado. Sim. O Adam Warlock tinha toda uma função dentro das HQs e tal. Perdeu-se, assim, não é mais nada. É só o cara douradão que vai aparecer que vai em algum momento enfrentar os Guardiões. Só isso. O Hércules é a mesma coisa, não tem história interessante nenhuma no Vai meio. ser vingança, ele vai né? simplesmente em algum momento atrás do Thor. Em algum momento ele vai atrás do Thor. E deve chegar no momento em que não tem mais importância nenhuma pra gente essa história. Pois é, sei não. E Thor vai continuar, etc. Vocês acham que a Jane Foster ela volta? Porque assim, muita gente. Tem um casal amigo meu que tá saindo do cinema na sessão antes de mim. Disse que a segunda cena pós-crédito muda tudo. Né, que no caso era da Jane Foster. Por mim, aquilo ali é o encerramento da Jane Foster, do Heimdall. E eles não voltam mais. É só pra dizer que existe um Valhalla e que eles estão descansando em paz. Entendeu? Tá ótimo. Eu também entendi isso. Mas eu já ouvi histórias que a Jane Foster vai voltar. E aí? Mas... Assim, eu acho que pode ser que volte, porque assim, nos quadrinhos é o que acontece, né? Ela morre, né? E vai pro Valhalla, e aí se torna uma Valkyria, e volta como Valkyria. Podem fazer isso, eu não sei se eles disseram, vamos botar esse final aqui, porque se ela, a atriz, né, não puder vir, ou não quiser vir, a gente não usa mais. Mas assim, eu achei ruim, é outra coisa que eu achei ruim, porque tirando a questão da comédia, eu gostei da Natalie Portman como Poderosa Tosse, eu gostei dela, do visual, eu gostei do dela arco do retorno dela. De ação, né? Gostei do arco do retorno dela. E aí, tipo, era um personagem que você podia, pra mim, podia tranquilamente aposentar o Chris Hemsworth como Thor e deixar ela como Poderosa Thor e seguir a história, sabe? Então, quando ela morre, eu fiquei, porra, velho, ainda botou o cara pra ter uma filha, pra ter uma historinha depois, assim, eu já fiquei meio triste, porque eu acho que ela poderia voltar. Não sei se vai, porque eu preferia que tivesse matado o Thor e tivesse ele ido pra Valhalla e tivesse ela ficado lá como a heroína no final, assumindo as funções de Thor, sabe? Sim. Eu preferiria fazer isso. Até combinava assim com essa coisa que eles estavam tentando passar de que o Thor não tinha um objetivo na vida, né? Ele estava vivendo aventuras e mesmo assim não estava feliz, não tinha um objetivo. Então, se ele entender que o objetivo dele era se sacrificar para salvar Asgard e viver uma vida no Valhalla, como ele sempre gostaria de ter. Então. Aquele arco do desejo, né? Que podia ter um desejo, eu imaginei que fosse fazer um desejo para ela curar do câncer, sabe? Eu também. E aí dá continuidade a partir daí. Mas não sei quem é que disse que a Marvel não pode ter um vilão, né? O vilão sempre tem que ter uma redenção ou motivos ou essas coisas assim. O vilão desse filme basicamente é a espada, que no final das contas também não durou muita coisa, né? Assim, ela foi quebrada e acabou. Não, e assim, o vilão, o plano dele, assim, eu não. Eu sei que tem que fazer a redenção, mas o plano dele de desejar para matar todos os deuses é um plano legal de vilão. Tipo, ó, mesmo que, assim, poderia ser mais legal se ele tivesse feito isso com a espada, ela matando realmente um por um e fazendo uma grande luta no final com vários deuses, ele matando vários deuses. Seria mais legal. Mas mesmo assim, se você pensar, não, ele tá indo para um caminho mais rápido, né? Que é ir para uma entidade poderosa para poder fazer um pedido e tal. Mas aí vai fazer redenção porque é só aquilo que o Taika provavelmente ele pensou na piada, tipo, ó, vou fazer todo mundo achar que a mão é sobre o Thor e a Jane e no final não é, porque eu sou muito esperto, pegadinha do malandro, né? E tipo, não é. Só pra isso, fazer essa piada. Aí muda da redenção personagem dessa forma. Assim, poderia ter tido outro tipo de redenção se tivesse tido, ou nem precisava, porque realmente ele é um vilão bom, assim, eu gosto de. Ele poderia ter sido vilão até o final. Não, e o pior, o Thor tá criando agora uma menina mimada, né? Que não vai deixar eu ir com as duas pantufas diferentes. E tomou um tiro de laser quase acerta a cara dele se não fosse pelo. Né? Esse momento aí do laser deu a entender que ela tem poderes da eternidade, né? Que ela literalmente é a encarnação da eternidade. Sabe? É tipo isso? Porque assim, ela não tinha poderes antes, né? Então ela retornou com poderes. Então, normal isso. Provavelmente ela não seja, tipo, necessariamente a eternidade completa, mas é uma parte da eternidade, né? Assim como a Wanda, por exemplo, era uma parte de fração do poder da Joia do Infinito.
Ih, Né? rapaz. Então- Eu espero que alguém ajeite isso lá na frente, entendeu? Porque não dá. Vai ser estranho uma menina dessa com esses poderes no universo da Marvel, sabe? Eu não sei. Vai virar garota em perigo pra algum vilão querer fazer alguma coisa Existe com os alguma poderes dela. coisa dela de quadrinho de Thor ter alguma filha, alguma coisa assim, uma figura, pelo menos? Assim, já teve histórias do Thor ter filha. Assim, até teve uma animação que fazia com os filhos dos Vingadores, né? Inclusive tinha o Thor tinha uma filha, né? Mas não era essa menina e nem tinha esses poderes todos. A filha do Gore, se não me engano, nem ela morre nos quadrinhos e não tem nenhuma história em torno dela. Foi só pra fazer essa pegadinha com o público e fazer essa piadinha no final do Thor cuidando de uma criança, né? É, Como é que seria o Thor cuidando de uma criança? pois é. Como é que seria o Thor paizão? E ele acha o amor, né? No final, o amor era o amor paterno, uma parada assim. E não deram nem nome pra menina, né? Assim, a gente nem sabe qual é o nome da menina na história. Eu Não acho é que é dito em nenhum Love, momento. não? Não é Love, não? O nome dela, não? Eu acho que não era o nome dela. Pela boca do Gore, ele chama ela de Love, né? Diz que ele é o trovão e ela é o amor. Mas nome mesmo, assim, não sabe qual era o nome dela. O nome que ela Eu tinha, acho que o não nome deu que ela... mesmo, não. Mas no IMDB Eu não aqui, fui pelo ver. menos. Pois é, eu não sei, porque às vezes tem os arquivos do filme, né? Que tem os créditos, né? De repente pode estar lá o nome dela, mas eu não vi. É aqui. Inclusive esse aí, negócio de que o objetivo dele, que ele não tinha, a coisa que ele sentia falta, que era o amor, e encontrou no amor na menina, outra vez, né? Tipo, o filme não deixa isso tão forte pra você sentir de fato. Eu não senti isso de fato no final, quando ele tá com essa menina que, tipo, nossa, aqui ele preencheu o vazio dele, sabe? Por quê? Porque é muito pouco essas falas sobre ele se mostrar com isso, né? Só tem eu não sei nem se ele diz em algum momento que poderia ter sido interessante, sei lá, falando com a Valkyria, ou falando com o Korg, com alguém sobre a Jane e dizer, ó, tipo, a gente poderia ter criado uma família, né? Eu poderia ter tido uma família, ter filhos, poderia ter tido outra fala. vida, né? Olha aí, Ele fala isso? Ela quer ter filho, alguma coisa assim. A filha Jane, do né? Chris Hemsworth que faz a Love, a menina. Não foi o que a gente falou? Não, tá, mas É porque ele não tava, eu acho. Né, eu não sei. Eles falam naquele momento lá que eles. Parece que ela quer ter filho, a Jane quer ter filho, ele não quer. Ah, então teoricamente seria, porque agora ele ficou na mão dele e ele tá criando. Não é porque ele queria ter realmente uma criança, né? Poderia ter sido mais bem trabalhado isso, na verdade. No geral, pra mim é um filme mediano, né? Mas, assim, Mediano pra baixo. não progride nada o palco geral da Marvel, né? Mas, como eu disse, não tem um problema com isso, né? É mais uma aventura, mas podia ser uma aventura mais bem feita, né? Eu tenho só uma dúvida que eu tinha visto alguém comentando em trailer alguma coisa, que naquela sala antes deles entrarem na eternidade, as estátuas são do Tribunal Vivo e do Vigia. Você sabe se é isso mesmo? Tem. São Tribunal Vivo, Vigia e outra estátua que aparecem lá. Ah, então tem multiverso nesse filme, então. A Eternidade costuma andar muito junto com a irmã dele, né? Que é a Infinidade, se eu não me engano. Infinidade? Acho que é. Tem toda uma ligação entre eles lá, né? Também é outro ser cósmico muito importante. Eu não sei se vai aparecer também, se já apareceu. Pode ser isso. O Tribunal Vivo tem que aparecer em algum momento, porque ele só faz participação, né? Já apareceu no Doutor Estranho rapidamente. Tinha uma aparição em Ultimato que eles cortaram, né? Loki aparece. Também. Eu tenho até medo deles usarem e fazerem a besteira que estão fazendo com alguns personagens aí, entendeu? De desperdiçar com uma piada. Tá? Tenho até medo. Sempre acontece. Sempre acontece. A Marvel gosta de desperdiçar. Se não desperdiçar com uma piada, vai usar de uma forma muito frívola. Dar o ground nos poderes, né? Deixar mais fraco do que deveria ser, ou menos interessante do que deveria ser. Pois é, também saiu uma história aí que o Chris Hemsworth pode voltar como Thor na segunda temporada de Loki, né? Fazer alguma aparição. Quando me fizeram a expectativa da segunda cena pós-créditos, eu jurei que era o Loki. Se é uma cena tão foda, né? Que vai mudar tudo, que é muito importante.
Tem que ser o Loki aparecendo e chamando o Thor, pedindo ajuda a ele, alguma coisa assim, mas era a Jane Foster indo descansar em paz. Até que resolvam dar outro caminhão de dinheiro pra atriz pra fazer outra coisa. Ela pode voltar com essa história do multiverso, sempre pode acontecer, né, dela voltar, de um jeito ou de outro. Sei lá, por mim acabou-se Jane Foster e isso é uma forma de encerrar o arco dela no MCU de forma legal pra personagem e respeitoso com a atriz e ficar por isso mesmo, entendeu? Não vejo por que ela voltar não, mas eu acho que ela vai voltar, acho que vão dar um, como vocês falaram aí de voltar como Valkyrie, alguma coisa, deve rolar alguma. Eu não sei, eu tenho minhas reticências assim, deles Acho que ela não volta, não. Desse jeito ela voltar como Valkyrie, não sei se funciona pra essa encarnação, mas tudo é possível, né? Tudo é possível, mas... Eu acho até que assim, ela pode, como essas coisas do multiverso, realmente ela pode voltar como uma poderosa Thor que nem tem câncer. Ela nem tinha o Thor, ela foi a Thor, sabe? Tipo, Aí beleza. Que aí você pode usar a atriz de novo como personagem que agradou muita gente. Eu particularmente gostei, muitas pessoas também gostaram. E aí não precisa usar ela muito, precisa usar ela na participação em alguma coisinha específica, né? Mas eu gostei, assim, dentro da proposta do filme dela morrer, eu gostei muito desse arco, porque inclusive tem essa história, né? Tipo, ela fica lá mal, aí Thor diz, não use mais o martelo, porque se você usar o martelo, você vai morrer, porque não vai conseguir voltar, e não sei o que, tal, e aí ela, pela honra de proteger e salvar, proteger as crianças, salvar as crianças e impedir a morte dos deuses, usa o martelo e vai de novo. Então ela fez uma escolha heróica, né? E isso aí foi muito legal, isso eu achei muito interessante. Pois é. Algo mais, senhores, que a gente esqueceu de comentar aí do filme? As músicas, né? Teve a questão das músicas lá do Guns N' Roses. E novamente Acho que botou um CD pra tocar lá, foi a trilha sonora do filme. Pois é, eu acho assim, desde o do Ragnarok, pra mim o segundo uso da música lá, que era que tocou, né? O segundo uso da música foi legal, que foi lá enfrentando a Hela, e o primeiro foi meio jogado, que era ele enfrentando o Surtur, né? Nesse aqui também tem um momento que é bem feito, tem outro momento que é jogado, mas é a mesma música que se repete, né? Não tem um momento que a música vai tocar, mas a trilha sonora do filme eu gostei, mas é como o Bruno falou, ele botou a playlist dele lá. Meteu um Spotify, deu play. Eu acho que era aquela coisa de novo da piadinha de tipo, um filme desse você colocaria várias músicas de rock da época, né, como Guardião da Galáxia, por exemplo, fez, e aí ficaria o padrão. Aí ele disse, não, vou fazer diferente, eu sou mais foda, mais esperto, vou botar uma banda só, o tempo todo, todas as músicas dela do Greatest Hits, e é isso. Cara, e devem ter gastado o orçamento, boa parte do orçamento é só pra licenciar essas músicas, velho, que essas músicas são caras, viu? Ele fez a propaganda pra turnê do Guns N' Roses desse ano, né? Ah, foi? O Taika ou o Chris? Tô tirando onda, pô. Porque eles vão pra turnê e tal. Vai colocar um filme com a trilha sonora de Guns N' Roses só se for pra vender os ingressos. Acho que o Taika tá recebendo uma grana aí dessa turnê. Ainda botou um garoto que prefere ser chamado de Axel e que usa a camisa do Guns e que tem no quarto um monte de cor de Guns. Mesmo. E é o filho do Heimdall. O filho do Heimdall, que também tem os poderes do Heimdall. Vocês já assistiram aquele filme Detroit Rock City? Que é os caras que é fã de Kiss e tal. Pareceu isso, velho. Não, nunca vi, não. Não sei qual é, mas nunca vi, não. O que me faz achar que o Taika era muito fã do Guns N' Roses, sempre foi, com certeza, ou tá ganhando realmente o dinheiro. Não, com certeza ele... Ninguém faria um negócio dele sem ser fã, não. Mas aí você alia os dois, né? Eu vi que muita gente se incomodou, né? Porque realmente foi usado daquele jeito da trilha sonora, mas pra mim não fez muita diferença, não. Pra mim foi tranquilo. Eu vi, inclusive, falando assim, não me incomodou, mas eu vi que uma coisa que pontuaram é de, tipo, as músicas não dialogam muito com o filme, na verdade. Porque geralmente quando você usa música... Porque geralmente quando você usa uma música é pra ela dialogar com o que tá acontecendo com o filme e tal, então né, e aparentemente não dialoga. Isso. Então, tipo, o Led Zeppelin, no Ragnarok, ela é uma música potente e forte, então ele usa em dois momentos potentes, né, quando o Surtur que ele tá lutando, e quando a Hela, quando ele, não, que Deus você é, tipo, você não precisa de um martelo, né, eu sou o Deus do trovão, né, então ele derruba e vem um raio, você
pô, você se empolga pra caramba, eu me empolgo pra caramba com aquela cena até hoje. Uhum. E então tem isso, né? Esse filme não tem. É verdade mesmo. Assim, o filme, pra mim, foi pano de fundo. As músicas, mas não, também realmente não tem nenhum que eu lembro assim, nossa, foi aquele momento, aquela música casou e foi perfeito isso aqui. Até Guardiões da Galáxia, que o primeiro eu achei muito bom, o primeiro Guardiões da Galáxia, inclusive as músicas eu acho que casam perfeitamente, foi tudo bem pensadinho. Era o que eu ia falar. O segundo, pra mim, já nem todas são tão boas assim pra encaixar com os momentos que eles escolheram lá, foi meio gado, então pra mim. Mas ainda assim eu lembro mais do Guardiões da Galáxia 2 das músicas do que do que eu acabei de ver nesse filme. Não ficou Se assim você quiser marcado na minha relembrar, cabeça com o momento, entendeu? É Não só ficou abrir o assim. Spotify e botar pra rodar aleatório, Guns N' Roses. Pois Você é. vai lembrar na hora. E o que é que vem agora de obra da Marvel? Agora é She-Hulk na série e filme E Pantera? Blade vai ser esse ano? Não, olha, não. não. Assim, a gente vai saber como é que vai ser o calendário da Marvel bem direitinho nessa semana ainda que vai ter a Comic Con, né? Vai ter a San Diego Comic Con, eles devem revelar o esquema aí. Mas até então, o que, é que tem confirmado agora? Vai ser o She-Hulk mês que vem. Vai Tem o Pantera, né? especial do Groot, né? Aquele I Am Groot, que é uma animaçãozinha de curtas. Vai ter, teoricamente, esse ano ainda também, o especial de Halloween da Marvel, né? Que supostamente vai ter a participação do Lobo, né? Do lobisomem. Sim. Caio Garcia Bernal, né? Que vai fazer Pois assim. vai ter, mas não tem nada assim oficial ainda de revelado, né? Assim, não sabe de nada fora, né? Os rumores e os vazamentos. Vai ter o filme que você falou, né? Do Wakanda Forever, né? Especial de Natal dos Guardiões esse ano? O especial de Natal também, supostamente esse ano, né? Então, tem muitas coisinhas pra acontecer ainda, né? Vamos ver se vai ter hype pra alguma coisa nisso aí. Eu confesso que não tô muito empolgado com o Wakanda Forever, com o Pantera Negra 2. Mesmo tendo o Namor participando do filme. Polêmicas, né? Que tá rolando aí com a o Namor. Pois é, né? Assim, você tá tudo caminhando pra ver que eles vão dar o protagonismo pra menina, pra aquela atriz que meteu os pés pelas mãos e falou muito besteira nesse período todo de pandemia. Felizmente. A Shuri, pois né? Então assim, a Shuri, justamente. A Shuri era uma personagem interessante que por causa da atriz ficou um rançozinho da minha parte, assim, com ela. É porque nos quadrinhos, inclusive, ela assumiu, né, como Pantera Negra um período. Então, assim, em teoria, né, como ela é da família, né, e descendência, né, ela assumiria realmente. E tem esse detalhe de que eles vão inventar uma história qualquer pra dar um fim pro T'Challa, né? Porque eles escolheram não reescalar o personagem, vão matar o personagem porque o ator na vida real faleceu. Assim, é louvável por um lado, mas por outro me incomoda, sabe? Essa personalização e o personagem que é grandioso, que teria muita história pra contar, não vai se perder, entendeu? Seria um dos principais dessa nova fase do universo. Pois é, assim. Eu até toparia mais, até ficaria mais. Até gostaria mais se colocassem o cara que fez o vilão dele, do primeiro filme, o. Killmonger. O Killmonger, o ator dele, eu esqueci o nome, o fez o Creed. Sim. É o. Eu até acharia Michael B. Jordan. Bom, o Michael B. Jordan. Eu até gostaria mais se tivesse reescalado ele pra ser o T'Challa, né? Por mais que fosse muito forçado, mas eu acharia mais interessante do que simplesmente matar o personagem, entendeu? Eu não sei o que eles vão fazer pra justificar isso acontecer, entendeu? Mas, pra mim, tinha muita história interessante que podia ser contada e não vai ser mais. Tipo assim, não vai ter nem relação com a Tempestade, não vai ter. Sabe? Enfim. Como vai ter o Namor e vai ter Atlântida, pra mim, a minha aposta é que o T'Challa no filme vai ser morto por um ataque de Atlantis. E nem vai ser também Atlântida como a gente imagina, né? Sim. Daí vai ser uma coisa meio asteca, sei lá. Maia Azteca, né? Que é um personagem. O ator, inclusive, ele é mexicano, né? Se eu não me engano. E aí vai ser uma outra visão. Não que eu me incomode, porque o Namor também nunca foi meu personagem preferido. Achar até o visual dele muito esquisitão nos quadrinhos. Mas, sei lá, eu não sei como é que vão fazer não isso aí. Eu só tô curioso com a história de a possibilidade do Doutor Destino aparecer nesse filme. É só o que eu quero saber. O resto, assim, eu não tô muito empolgado, não. Inclusive, falando do Pantera, não é um podcast sobre isso, mas falando do Pantera, eu acho que dentro da lógica da história seria muito mais interessante se a Lupita Nyong'o ela fosse
assumisse, né? Ela era namorada do cara, era uma porradeira, era um agente, teoricamente teria ficado como um agente secreta de Wakanda, então se ela assumisse o manto, assim, seria muito mais interessante pra mim. Ela foi oferecida, inclusive, né? No primeiro filme eles chegam a querer que ela assumisse e ela disse que não, né? Ela se recusa e vai levar a história toda do filme, né? Eles levam lá a proposta pro cara da outra tribo, né? Pra ele ajudar e tal. Mas ela chegam a oferecer pra ela, porque que ela não assume e tal. E ela mesma não se acha adequada pro papel, né? A posição, né? Do rei de Wakanda. Mas seria uma fica um boa. mistério Mas aí. já ouvi rumores meio aí, não sei se tem algum fundamento, de que apareceria o filho do T'Challa com ela na história, entendeu? Ele seria uma criança também, um moleque lá que ia ter potencial, não sei. Tomara É. que não embarque nessa daí, porque eu tô achando que já tem criança demais nesse MCU aí. É os filhos da Wanda, é a filha do Thor, sabe? Putz, verdade, a filha do Thor virar uma jovem vingadora da vida. Vai ser só moleque A agora na filha fase do da Tony Marvel. Stark, né? A A filha do filha Tony do Tony Stark também. Stark também, pois é. Que ela foi cortada do filme do Homem-Aranha, né? Coitada. Ah, é? Não sabia. Ela ia ter uma parte no filme do Homem-Aranha. Ela até foi pra premiere do filme no atriz, né? Foi pra premiere do filme toda no carro do Homem de Ferro e tal. E ela foi cortada no filme. Parece que ela ia ter uma participação. A É bichinha. porque a substituta do Homem de Ferro vai ser a Iron Heart, né? A Coração de Ferro, né? Deve estar no filme do Wakanda Forever, É, né? Né? e vai ter uma série dela, né? Então ela Vai entrar provavelmente com a vai, série, né? Já vai entrar com a série garantida. então ela vai ser provavelmente aí a substituta nesse aí que eu acho que vai ser o caminho dos Jovens Vingadores, né? Tem todo mundo, todo esse monte de personagens jovens que é legado, né? Que se É mesmo, substitui, né? Então é capaz verdade. dela ser. Mas ainda falta o evento, assim. Falta o Vingadores 1 pra juntar essa galera, entendeu? É, de acordo com o Kevin Feige, ele disse que agora, segundo semestre, provavelmente seja aí na San Diego Comic Con ou no evento da Disney. Ele disse que ia revelar os planos e quem seria mais ou menos a base do que seria de vilão e grande ameaça, enfim, né? Vamos ver. Ah, e o cara que vai revelar isso num evento, pô, ele tem que revelar isso num filme, a grande ameaça. Não, mas ele vai ter que dar uma pista, vai ter que ter alguma coisa aí, né? É, o filme, beleza, o line-up dos próximos filmes, beleza, mas. Né, já estão correndo rumores, é porque a gente tá usando esse final do podcast pra falar de rumor, né? Já estão correndo rumores aí Sim. que vai ter request da Medusa dos Inumanos. A Chloe Bennett volta pra ser também a Quake, né? Vinda de Agents of Shield. Já deve. Rumores que ela assinou já contrato, né? Pra futuras obras. E então, assim. De que o Inumano também, né? O cara que apareceu como Inumano, o Doutor Estranho, né? Que é o mesmo da Ele também série dos voltaria, Inumanos, né? também volta. O Black Bolt, né? Também volta. O Raio Negro, isso. Dizem que eles aparecem na cena pós-crédito de Marvels, os Inumanos. Então, vamos ver aí, né? Qual vai ser. Eu tô achando assim que a Marvel ainda não dividiu direito, porque assim, como o que eu teorizo já há muito tempo, não vai ter um vilão único pra todo mundo enfrentar ainda. Aparentemente vão ser três arcos diferentes que vão formar três plots e vilões diferentes, né? Então, é um mais multidimensional, né? Essa parada de incursão, etc. Uma equipe ali. Outra equipe no espaço com Marvels, Guardiões da Galáxia, etc. E uma equipe na Terra com uma ameaça mais terrena, né? Só que é tanta gente, tá uma salada de fruta tão grande que eu não sei pra onde vai e o que é que eles vão fazer. Eu acho que tá meio perdido essa parada. Tá meio assim, testando, porque quer não, é uma parada extremamente comercial. Então tá testando e vendo o que é que. Em que linha vão tomar. E por que eu acho isso também? Porque com a saga anterior, que vem do Homem de Ferro até o Ultimato, esse final subiu demais o sarrafo dos filmes, né? Tipo, os filmes eventos, a galera tudo maluca com isso. O Guerra Infinita é um excelente filme. Ultimato é um desfecho que eu acho razoável, mas é um desfecho épico. Então, depois disso, para você começar novamente, construir, e a galera com a ideia órfã, né, disso que já passou, eu acho complicado, sabe? Em nível porque essas paradas tem que dar grana, e eu acho que os filmes ficaram cada vez mais caros, né? Então eu acho que o que tá acontecendo é teste. Teste até achar por onde ir. Vale salientar, né, que o público, ele ficou assim, não a gente, eu digo, mas o público que foi crescendo, digamos assim, com
os filmes, eles se acostumaram a ter um norte, né? Se acostumaram a, tipo, é esse o vilão, é essa trama, os filmes estão conectados dessa forma, né? Então por isso tá tendo muita crítica essa fase atual, porque eles, tá meio Tá meio solto, perdido, né? tá meio perdido por conta disso, né? Porque não tá tendo esse norte, né? Então, e como tem muita série também, né? Então tá tendo as séries agora, que antes não tinha, né? Você tem muita história e às vezes as histórias ficam meio, pra onde ele tá indo, né? Pois é, vamos ver aí qual o rumo de tudo, né? Eu acho que fico com a impressão que vão ser 3 vilões e que o principal vai ser o Galactus no final de tudo, mas os mini, entre aspas, né? Muitas aspas, mini vilões deve ser o Kang, o Celestial, né? Kang na galera do multiverso, um Celestial aí na parada do Eternos, Marvels, essa galera. E na Terra, talvez seja os Thunderbolts, né? Talvez não seja bem um vilão, né? Talvez seja um tipo, uma parada meio guerra civil, né? Os Thunderbolts contra os Jovens Vingadores. Pode ser algo assim do tipo. Que vai rolar, né? Eu acho que lá pra frente, aqui é a fase 5, final da fase 5, alguma coisa, ainda acho que vai ter uma saga pra juntar todo mundo que pode ser muito bem que partes dessa saga estejam em cada um desses núcleos e lá na frente você de alguma forma a gente vai ver esses núcleos se conectando pra criar uma mega saga. Que na minha opinião seria as Guerras Secretas, né? Porque eu acho que é uma saga que até o saiu até matéria recentemente, né? Todo mundo sempre tá perguntando aos irmãos russos qual saga você gostaria de fazer, e eles, eu gostava muito das Guerras Secretas, e aí você faria esse filme, então tá o pessoal botando muito nessa temática, né? Eu, particularmente, gostaria de ver as Guerras Secretas do Jonathan Hickman a partir desse patamar que a gente tá vendo agora de multiverso e de coisas cósmicas, enfim. Eu gosto Porque, muito dessa vibe de Guerra Secreta de tipo. Morre algum filme. Era meu sonho no Ultimato, na verdade, né? Morre um monte de heróis. Aí quando vai ver depois no necrotério ou no campo de batalha, opa, eram Skrulls, né? Eu acho muito massa esse clima de não era o nosso herói que estava aqui. Em que momento ele foi substituído? Quem a gente deve confiar e quem não deve confiar? Eu gosto muito disso. E eu não sei como é que eles vão explorar, né? Porque aparentemente vai ter uma parada de Skrulls, uma facção Skrull que não é aquela que a gente viu em Capitão Marvel, né? Uma facção mais de boa, né? Vai ter uma facção sim. mais sangue nos olhos. Mas aí o que eu tô falando é Guerras Secretas é uma saga, isso aí é a A Invasão invasão secreta. Secreta, né? A Guerra Secreta é aquele dos planetas. É o O que é choque da a crise incursão. Crise nas Infinitas Terras da Marvel, né? O Invasão Secreta vai ter uma série, né? Do Invasão Secreta, protagonizado pelo Nick Fury. Eu acho que provavelmente se a Quake voltar, realmente, provavelmente seja nessa série, acho que ela apareça. Pode ser que tenha a ver, né? Já que ela é agente, seria agente da Shield, ex-agente, enfim. E aí eu acho que provavelmente a Invasão Secreta, eu não sei se ela vai ter tanto espaço assim grande como foi no quadrinho, né? Que é realmente pegar um monte de gente. Não sei o que, que vai sair desse seriado. Mas assim, eu acho que a Guerra Secreta, que é a guerra Crise nas Infinitas Terras da Marvel, ela pode abarcar várias coisas, porque você tem elementos cósmicos ali, você tem elementos de multiverso, e aí você pode botar algum elemento urbano, mais terrestre para ter algum pedaço desse quebra-cabeça aí para juntar tudo numa coisa só. E vale salientar que o vilão, né, o principal vilão da Guerra Secretas é o Doutor Destino, né? É. E já estão dizendo aí que o Demolidor, o vai estar na série da Echo, né? Junto com o Kingpin, o Rei do Crime, e que talvez tenha também a Kristen Ritter como a Jessica Jones de volta, né? Então, os caras estão também numa fase aí de tanto apresentar personagem novo, como reapresentar os que já vêm das séries, né? Que foram deixados Sim. pra lá e vão ser reapresentados meio que um retconzão safado. Ah, você já sabe quem são eles, então vamos reintroduzir eles aqui e fingir que nada aconteceu, né? E é isso, e vamos seguir em frente. A minha grande dúvida nessa questão do Demolidor é o que é que eles vão considerar da série da Netflix ou não, né? Ou você vai considerar tudo ou nem vai falar sobre isso, esqueçam isso aí, vamos seguir em frente aí Vamos a partir começar desse de ponto. novo, né? É. Esquece. Talvez seja o caso deles filtrarem aí o que é que de repente vale a pena voltar e não, né? Porque
Tipo assim, o Demolidor terminou na série da Netflix, lá ele terminou sendo dado como morto pelos outros, né? Os outros lá não sabem que ele tá vivo, os colegas deles, os defensores, né? O Luke Cage terminou como um chefão novo mafioso, que ia começar a ser um novo mafioso, né? A Jessica Jones ia resetar os negócios dela. Ela ia embora da cidade, mudou de ideia e resolveu ia fazer outra coisa, né? Ia reabrir o escritório dela de repente. Mas o bom, Alan, é porque a mesma justificativa do Rei do Crime pode ser aplicada pra qualquer um desses personagens, que é, teve o blip, mudou tudo. Sim. Aí você pode recomeçar eles de onde você quiser. Basta mas dar... assim, tem questões que ficaram pra trás que eu não sei se eles vão, né, trazer de volta ou não. Eles podem, Vai se eles simplesmente quiserem. esquecer, né? Simplesmente que vai ficar pra lá, vou deixar pra lá. É porque o Rei do Crime, no final, na participação dele do Demolidor, eles meio que chegaram num acordo, né? Tipo, olha, você não mexe mais aqui com a Cozinha do Inferno, você fica aí. O Rei do Crime tava meio que falido, e aí você justificaria até porque ele tá tão diferente agora. Tipo, ele meio que faliu, tá tentando refazer as coisas dele, tá indo por um outro caminho, e tá sem a esposa, tá sem não sei o que, então ele tá diferente, né? Mas enfim. Pois Talvez é. She-Hulk dê alguma pista de como é que vai ser vai ser enveredar essa história toda aí, entendeu? Pois é, estou com expectativa baixa pra She-Hulk, né? Que teoricamente é a nossa próxima... Vai ser outra série que próxima tende a ser só galhofa também, não deve ser nada assim muito, né? Mas talvez sirva só pra localizar certos personagens mesmo na história, pra gente saber o que o Hulk tá fazendo, onde é que o Demolidor entra, sabe? Talvez sirva só pra isso aí. Porque o resto vai ser só comédia. É a série mais comédia da Marvel até agora vai ser essa aí. E aí uma coisa que eu tenho certeza é que é uma série de 6 episódios que poderia ser em 4. Provavelmente. Como sempre, né? Como sempre. Com um monte de enrolação, né? Impressionante. Então é isso, gente. Agradecer a presença de Alan, Bruno e Marcelo, que se dispuseram aí no cinema, assistir o filme, né? Alan se recuperou aí, foi assistir. Então, a gente vai passar um tempo aí sem nada de interessante pra gente gravar vindo do cinema, né? Mas sempre tem algo aí no stream pra gente debater. Vai ter o San Diego Comic Con, D23, então acho que a gente volta. Não que vai ser a próxima San Diego Comic Con é quando? Esse final de semana agora, não? Já? Aqui diz que vai ser dia 21 até dia 24 de julho. É, agora. Agora. Então é. Não é à toa que, teoricamente, vazou a programação da Marvel, né? Porque já tá muito em cima e já deve estar fechado. Pra você ter uma noção, dia 22, se eu não me engano, é o painel das animações da Marvel. Então lá a gente vai saber coisa do X-Men novo, daquele desenho animado do Peter Parker, das origens do Peter Parker. E do What If, da nova temporada de What If. Pelo menos isso, né? 3 coisas aí. Então a gente volta aí, depois da San Diego Comic Con pra comentar tudo que foi anunciado. Eu acho que vale, de repente a gente se reunir na segunda-feira de novo e comentar tudo que rolou, ou no domingo, se der, enfim, a gente combina direitinho. Eu acho que no domingo fica muito corrido, cansativo, assim, é melhor deixar passar um dia pra gente ver tudo, até porque o pessoal gosta muito de... uma informação foi dada pela metade e depois outra pessoa tem que vir a público pra corrigir ou pra complementar algo, então... A gente deixa pra ver isso na segunda, né? Que dá tempo da gente fazer um resumo de tudo e ver o que a gente comenta ou não. É uma boa. Normalmente é a Marvel que tem mais coisa mesmo pra gente comentar, né? A DC ali, não sei como é que vai vir esse ano, mas normalmente é a Marvel que rouba a cena, né? Fora as coisas da Marvel, você sabe que eu tô esperando só alguma coisa do filme dos Cavaleiros, live action, mas eu também não espero grandes coisas, não. A gente vai comentar tudo que a gente achar interessante. Normalmente Alan é o cara que tá mais ligado nas coisas, até nas coisas mais alternativas, né? Mas de repente o Janus também traz algumas coisas, né? De repente. Também. Pode ter alguma coisa aí que ele queira, né? Ele esteja de olho aí. Pronto, então a gente volta aí pra comentar de San Diego Comic Con. Também se não tiver nada demais, a gente nem volta e deixa pra lá. Mas eu acho que vai ter. Pelo menos a Marvel. Com certeza, vai ter alguma pra falar. Pois é. Então, obrigado aí aos amigos. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau.